distância do microfone? Tá, fala virado para o microfone. É assim, tá boa a distância? Tá ótimo, pode ir que tá a voz de locutor aí. Bom dia, gente. Uma alegria receber vocês aqui, receber nosso colega Rubio, para a gente continuar estudando o Seminário 5. E vamos lá, que nós chegamos em setembro, né, gente? O ano quando começa Bro, já está todo mundo morto. Setembro, outubro, novembro, dezembro, está todo mundo morto. Mas vamos na força. Obrigada, Bom bom dia. dia. Eu tô com uma escalada aqui do fundo em homenagem ao Rubem, viu? Olha que bonito. Bom dia, gente. Bom, primeiro queria agradecer a Tatiana pelo convite, né? Foi muito bom, assim, retomar o Seminário 5. E também agradecer a gentileza, ela deixou eu escolher os capítulos, mas eu já disse para ela que até me arrependi, porque eu achei tão difícil. Eu tinha a ilusão de voltar agora para o Seminário 5 e depois de tanta volta, e achei que ia ser mais fácil esse processo, né? Mas, enfim, eu acho que eu li pelo menos 3 vezes esses 2 capítulos e um monte de coisa eu não entendi e um monte de coisa acho que entendi, mas não muito certo também disso. E, bom, a gente está aqui no capítulo 7 e 8, que o Mulher intitula Mulher de Não Receber e a Forclusão do Nome do Pai. Né? O 7 encerra a parte intitulada Estruturas Freudianas do Espírito e o 8 inaugura a lógica da castração. Eu fiz aqui um resumo, um roteiro, né, que eu vou tentando seguir, mas eu preferia, se a gente pudesse até conversar sobre esses capítulos, né, que eu acho que o mais legal nesse modelo assim de estudo do seminário, é a gente poder conversar, leitores conversando com leitores. Né? Da outra vez, quando eu conversei sobre os 5, eu achei que foi muito legal para mim, foi muito gostoso, porque vocês conversaram comigo, né? 8. Então, ou seja, não me deixem muito só aqui, né? Eu acho que vale a pena a gente fazer uma pequena contextualização do Seminário 5. Bom, a Tatiana e a Pri já apresentaram os capítulos anteriores, né? A Pri fez um resumo assim do xiste e a sua relação com o inconsciente, que é fundamental aqui nesse texto, né? E se a gente for pegar esses 2 capítulos, o pessoal de casa, se a minha voz estiver muito alta ou se estiver longe do microfone, vocês me avisem, por favor, tá? Se Tá formos tudo pegar... ótimo, Rubem. Obrigado. Bom, se a gente for pegar esses 2 capítulos e fizer o exercício de separar as vias romanas, né, as partes principais das partes mais acessórias, né? O que também é meio perigoso, porque todos os detalhes que o Lacan entra são muito importantes, né? Mas, enfim, se a gente for tomar assim, as vias principais, eu diria que o sétimo capítulo, a importância dele é a complexificação do grande outro, que até esse momento parecia mais assim ter esse caráter espacial de continente, como a sede do código, e aqui ele passa a funcionar de um modo homólogo ao sujeito, ele passa a funcionar como se fosse um sujeito, né? Que eu entendo que é isso. Nesse momento aqui surge algo que é fundamental na teoria, que durante esse seminário Lacan vai ampliando, complexificando, que vai terminar naquele matema lá do topo do grafo, né? O significante da falta do grande outro. Que vai terminar com esse aforismo: o desejo é o desejo do grande outro, o desejo é o desejo de reconhecimento. Que, ou seja, quando a gente no xiste busca homologação do grande outro, no xiste que a gente faz, né, a gente está lidando com um sujeito, né, ou seja, né, uma estrutura que também está reportada a um furo, né, ao desejo. Vocês estão aí? Aí. Estamos te ouvindo, Rubem. Estão ouvindo? Tá, caiu só aqui do nosso computador, desculpa. E no capítulo 8, o Lacan introduz a questão da foraclusão do nome do pai, que ele vai tratar lá no seminário 3, né? E ele articula com isso que ele está trabalhando no xiste, né? Essa questão da autenticação do grande outro, essa ressonância simbólica, né? Ele vai pensar a função do nome do pai na mesma batida que essa função da autenticação do xiste, né? No mesmo fio do Witz, digamos assim. Ele vai propor o apelo da invocação,
e vai articular essa função da invocação com essa função que um sujeito adquire, né, quando ele, digamos assim, escreve o nome do Pai, né, que é de poder responder de uma forma mais simbólica, numa ressonância mais simbólica. Bom, então vamos, só uma breve contextualização, né? Eu acho importante assim que nesse seminário o Lacan vai trabalhar, bom, logo no início ele ressalta a importância da instância da letra, né, e do xiste de suas relações com o inconsciente, no qual ele toma a técnica verbal e a técnica do pensamento para pensar elas como técnica do significante, né? O Safwan afirma, Mustafa Safwan, que é na análise do xiste que o Lacan encontrou a rocha sobre a qual construiu a doutrina, a sua doutrina do significante. E lendo esses 2 capítulos, né, realmente é impressionante, né, porque é sobre o xiste que ele vai construir o grafo do desejo, né, tem esse resultado aqui. Né, e é sobre o xiste que ele retoma, que ele articula a forclusão do nome do Pai e que ele vai pensar depois a metáfora paterna, que é o próximo capítulo. Né? E tem um livro que ele fala um resumo dos seminários. Eu esqueci o nome do livro, mas tem 2 volumes. O primeiro vai até o seminário 9, 10, o seminário 11, se eu não me engano, e o segundo, os outros seminários. O segundo volume não tem em português, só o primeiro. Bom, outra coisa também, seu Miller aponta, né, que entre a primeira parte do seminário, Lacan escreveu de uma questão preliminar a todo tratamento possível de psicose. Isso aqui é bem importante, porque no final desse capítulo, do capítulo 8, né, ele vai articular o esquema L com o triângulo simbólico e vai lançar as bases daquilo que depois, na questão preliminar, né, ele vai construir como sendo o esquema R, o esquema da realidade. Depois ele escreve na segunda parte a juventude de Gide, a significação do falo, e no final, na quarta parte, a direção do tratamento. Ou seja, né, é um ano de construção de bases conceituais, de bases doutrinárias. Logo depois desses 2 capítulos, ele vai falar sobre a metáfora paterna, que retoma diversos assuntos, né? E depois os 3 tempos do Édipo, que é uma espécie de psicogênese lacaniana. Outra característica desse seminário, isso é uma coisa que o Miller diz, tem um pouco a ver com o jeito dele de pensar a história da psicanálise, mas que eu acho que faz sentido, é que o seminário todo vai fazendo um movimento assim da imagem para o significante, né? Até tem um capítulo que se chama da imagem ao significante, no prazer e na realidade. E aí todos os elementos que anteriormente eram mais imaginários acabam tomando uma conotação simbólica, né? Principalmente o desejo, que antes ele era descrito mais como captação imaginária, mais no âmbito das imagens, e aqui ele tomou um lugar como um deslocamento metonímico em sua articulação com o simbólico. Também, se a gente for ver todo o trabalho do eu, né, que o eu era apenas uma imagem, ele ia tomar todo o desenvolvimento sobre o ideal do eu, né, que é uma significantização do eu futuro, do eu por vir. Então, o grafo do desejo, na verdade, é isso, né? Porque se não for plano significante, não se faz nada com isso. Então, os conceitos que antes eram imaginários são tomados em uma articulação simbólica. O tema da metáfora e da metonímia também são essenciais nesse seminário, né? Da vez passada com a Priscila a gente estava conversando, e até eu disse para ela que para mim era muito difícil tomar um xiste e fazer esse exercício, né? Isso foi um xiste metafórico, um xiste metonímico, né? Isso, de fazer esse exercício que nem o Lacan faz, que nem o Freud fez no xiste de suas relações com o inconsciente, né? Aliás, um comentário sobre esse livro, abri um parênteses, eu não consegui terminar a leitura, infelizmente, fui ler a Instância da Letra e acabei não tendo tempo, mas eu sempre tive uma resistência a ler o xiste e suas relações com o inconsciente, porque eu imaginava, cada vez que eu começava, nossa, todos os exemplos em outras línguas, em alemão, né? Mas é um livro gostoso de ler, né? Eu fui realmente, mesmo na edição da Imago, né? Ela é cheia de notas de rodapé, e com as notas de rodapé a gente acaba achando graça, assim, é um livro gostoso de ler. Bom, também lendo Seminários de Lacan, eu não consegui rir de imediato em nenhuma das piadas que ele contou, né? Eu acho que essa coisa da gente não ser da mesma paróquia do francês. Depois, você lendo as notas de rodapé, as explicações, você começa a rir, né? Não tem nem graça, não tem piada explica. Mas é mais ou menos que nem quando eu estava nos seminários lá do colégio clínico e alguém dizia uma coisa engraçada, eu ria junto com o pessoal, mas não sabia porque estava rindo. A gente não... Efeito manada.
piada em outro idioma é a última coisa que a gente entende, né? É a última coisa. Bom, só que essa dificuldade de entender a diferença da metáfora e da metonímia, né, depois eu até fiquei mais tranquilo com isso. Tem um livro do Dunker, onde ele comenta a instância da letra, faz um comentário, parágrafo a parágrafo, muito bom aquele livro também, onde ele diz, né, que quanto mais a gente vai avançando na instância da letra, né, mais difícil fica entender a diferença da metáfora e da metonímia, né, porque os dois têm uma função principal, né, que é produzir diferença do código. Se a gente lembrar, né, o texto do Saussure, tem duas teorias, a teoria do signo e a teoria do valor. Na teoria do valor, ele vai dizer que justamente o valor do significante reside na sua diferença, na produção da diferença. Então, por isso a importância do xiste, né? O xiste é você usar as palavras, a metonímia e a metáfora, para produzir diferença no código. E tanto a metáfora quanto a metonímia, elas introduzem diferença, né? Esse é o valor delas e por isso que é difícil diferenciar, né? Você fazer um uso da mesma palavra para produzir sentidos diferentes. Bom, é um truque. Uma coisa que o Balmes comenta, né, que eu acho que talvez seja interessante, que se a gente falar... Assim, o Miller dizia que esse seminário 5 poderia ser chamado de ideal de eu. Né? Ele acha que o ideal de eu é um conceito fundamental. O Balmes vai entender que é a metáfora, né, que todo seminário, se for simplificar muito, a medula dorsal dele é a metáfora, onde ele tenta entender as manifestações do inconsciente através da metáfora. Da mesma maneira que depois, no seminário 6, a espinha dorsal vai ser a metonímia, né, onde ele trabalha o desejo, né, com essa falta a ser instalada pela metonímia. E aí tem uma pergunta que ele chama atenção, que na verdade está no fim da instância da letra, né? Então, na relação do ser com a linguagem. Eu vou trazer isso porque depois tem a ver com a história da tartaruga e do Aquiles. O que a gente pode pensar sobre a relação do ser com a linguagem, né? O ser, ele é instaurado pela linguagem, como diz a teoria da metáfora, né? A metáfora é a criação de sentido, ela tem assim um viés criacionista, né? Ela cria uma coisa nova. Ou a gente pode pensar que a metonímia que tira o ser do sujeito, né, em sua relação com o objeto, né? Como que era a teoria da metonímia, como que era a teoria do desejo, né? E depois Lacan vai dizer textualmente no seminário 6, que a linguagem é o que abre a dimensão do ser para o sujeito e ao mesmo tempo subtrai. E ele vai caminhar em questão dessa forma no seminário 6. O desejo é um horizonte de ser para o sujeito, né? Que se trata de saber se ele vai conseguir realizar alguma coisa disso ou não. É a maneira como... E ele vai dizer literalmente, né? Devemos reconquistar terreno perdido do ser pelo sujeito. Né, que é a maneira como ele vai trabalhar perdoem a minha pronúncia alemã, o vous war, so ich werde, freudiano, né? Devemos reconquistar terreno perdido do ser do sujeito. E é isso que aparece nesse primeiro capítulo aqui, o 7, né? Nessa relação do Aquiles com a tartaruga. Né? Quer dizer, o Aquiles está sempre tentando recuperar o terreno perdido de ser, mas ele nunca alcança a tartaruga. O xiste é uma satisfação parcial do desejo na linguagem, um modo de reconquista de terreno perdido de ser. Nessa parte que você falou do alemão, você falou, desculpei a pronúncia, você traduziu de um jeito diferente, que é isso do ali onde isso era, o eu deve advir, né? Também que daí, então, esse eu que deve advir é isso de ganhar terreno do ser, então. Isso, na relação com o grande outro. Isso tudo que ele vai trabalhar no seminário 6, que já faz um tempo que eu li assim, né? Mas ele vai comentando o seminário 6 na relação com o grande outro, né? Que no seminário 6 um dos fios condutor é a fantasia, né? E aqui eu trouxe só esse é um dos comentários que ele faz em relação a onde era o isso, eu devo advir, né? É um dos comentários que ele faz. Devemos conquistar terreno perdido do ser para o sujeito. É um comentário que ele faz, não é bem uma tradução que ele propõe, né? Mas tem tudo a ver com justamente como começa a mulher de não receber, né? Que ele vai falar da tartaruga. Quer dizer, quando a gente fala, há uma insatisfação que é, digamos assim, inerente à linguagem,
A gente nunca consegue articular a nossa intenção plenamente na demanda, né? Fica sempre uma defasagem, a palavra que ele usa aqui. Então, esse terreno perdido é essa defasagem de ser. Certo? Ô, Rubem, Oi. eu gostei demais disso que você falou aí. E essa defasagem de ser é interessante, porque a nossa tentativa de recuperá-la é sempre no plano da fantasia e da ilusão, né? Porque é isso não tem um significante que vai dizer o que é, né? É nos intervalos. Então é sempre no plano da fantasia, da tapiação, vamos dizer assim, né? Isso, não, isso. É da fantasia e de certa forma, né, as produções simbólicas, as produções da linguagem, eu acho que são realizações parciais, né? E, pelo menos essa foi a maneira como eu entendi o seminário 6, assim, a gente também, quando se fala em falta ser, né, eu não entendo que a gente está numa falta absoluta, assim, mas que algo aí do ser se realiza, né? Mesmo mais na falta do que no ser, né? Mas essa é o caráter decepcionante do desejo, que o Lacan vai comentar depois, que sempre quando a gente chega perto da tartaruga, fica aquela sensação de que não era isso, não era isso, porque a gente está sempre nesse movimento metonímico tentando alcançar algo, mas eu entendo que essa palavra, falta ser, ela tem também essa, não sei se você concorda comigo, Priscila, ela tem, parece que uma projeção para o futuro, né? Ela não é só a falta que está ali, mas um ser que pode se realizar, né? Algo disso pode se realizar, de maneira insatisfatória, de maneira precária, mas como no lampejo da metáfora, né? Eu acho isso interessante, a teoria, eu fui ler aquele texto, A Instância da Letra, é um texto maluco, né? Uma parte ali parece que o Lacan está delirando, assim, quando ele fala do raio e tal, mas eu fui tentar dar uma olhada nas referências, assim, a história do raio é a mesma história que o Heidegger vai comentar lá no Logos, que o Lacan traduz naquela primeira revista lá, Psicanálise, né? Eu entendo que ali o Lacan está tomando raio como uma metáfora, que é a produtora de sentido. Depois ele vai falar do Y, né? Que eu acho que ele tem uma importância muito grande aqui no seminário, que depois, o que a gente precisa do grande outro para autenticar um X? A gente precisa do Y, né? A gente precisa que rebater em algum receptor da mensagem que consiga apontar para um outro sentido além. Que não fica assim naquele espelhamento do sentido exatamente naquilo que eu pensei dizer, né? Então, eu acho que é isso que o Lacan está chamando de ser aqui, né? Esse mais além, né? Que não vai alcançar grandes coisas, mas que dá uns passos adiante. Por isso eu acho muito bonita aquela expressão que você comentou, o passo do sentido, né? Alguma coisa se produz ali. Bom, eu acho é isso sobre a metáfora metonímia, esse comentário assim de que talvez uma diferença fundamental é que a metáfora ela se baseia numa substituição radical onde um significante fica elidido, né, que é para que apareça um outro significado, como a metáfora que ele usa, né, do boss lá, seu feixe não era avaro nem odiento, né? Só que mesmo esse significante elidido, né, por exemplo, o sobrenome do Hugo, o boss, ele, de certa maneira, fica uma relação metonímica com o resto da cadeia. Senão a metáfora seria alguma coisa solta, não se engataria em nada, né? E a metonímia também é uma substituição, se usa uma palavra por outra, mas ela tem um outro tipo de relação, que é essa relação de contiguidade semântica ou material, né? O do boi, Priscila, aquela história do boi, eu fiquei pensando muito e não consegui chegar a uma conclusão, né, do bezerro de ouro, não do boi. Boi de ouro é coisa de Campo Grandense aqui. Bezerro, não, se bem que a churrascaria é bezerro de ouro, né? Esqueci o... que da piada eu lembrei dessa churrascaria, né? Por que é uma metonímia e não uma metáfora? Desde aquela vez eu fiquei com essa pergunta, né? Talvez seja porque... Bom, todo mundo sabe da piada que eu estou falando do Freud, né? Vejam como o nosso século adora o bezerro de ouro, né? Alguém diz para Heine, esqueci o nome do... E aí o Heine replica, mas para um bezerro tá meio passado, né? Então, eu acho que tem uma relação de contiguidade, de remetimento de sentido, né? É tipo de uma metáfora assim que está meio gasta pelo tempo, mas de um grande objeto de adoração, ele dá uma deslizada para um pedaço de carne passado, já que você pode comprar numa açougue e jogar numa grelha, né? Então acho que por isso é uma piada metonímica, né? Ele tem um desvio, um esvaziamento de sentido. Bom, acho que é isso. Então, na mulher de não receber. Lacan começa...
O título é por causa de uma piada que ele conta de um paciente. Acaba sendo uma piada, embora seja uma fala ingênua. Lacan começa chamando a sua plateia de grau, que era uma expressão que ele tinha usado no capítulo anterior, né? Ou seja, né, a plateia é esse grande outro do qual ele busca certa autenticação em espírito, né? Porque não adiantava nada o Lacan estar naquele auditório falando com as paredes, como ele disse uma vez, só na ressonância da voz dele, né? O grande outro, eu acho que ele tem primeiro essa dimensão de lugar, né, de um receptáculo, de um continente para um conteúdo. Né? E ele fala assim que o essencial desse grau são as falhas do discurso, né? Ou seja, né, as falhas do discurso, as dificuldades do Lacan na comunicação, as dificuldades das pessoas no entendimento, tudo isso acabam formando um contorno, acabam formando uma resistência, que depois ele vai também falar da inibição que se provoca na preparação do xiste, né? Mas o que eu entendo que é essa resistência? Bom, aqui se trata de construir um grande outro para o nosso desejo, né? O receptáculo, né? Para o vinho da palavra, digamos assim. E por que é importante assim sentir essa resistência no grande outro, né? Porque se o grande outro, como ele vai trabalhar justamente nesse capítulo, é um suprassistema do sujeito, quer dizer, o grande outro é uma função intrasubjetiva, se formos falar como os psicólogos, né? Se é uma função intrasubjetiva, que nós neuróticos temos, assim, bem assentado, o que garante que a gente não está só com a nossa cabeça e com os nossos pensamentos? É encontrar resistência no interlocutor. Aí encontramos um sujeito real. Né? Me parece simples pensar assim, né? Embora o grande outro seja uma função intrasubjetiva, nós precisamos de alguém que encarne ele. Né? Mesma coisa depois quando a gente vai discutir a forclusão do nome do pai, né? O nome do pai é um significante, né? Mas ele, na sociedade, ele se apoia em pessoas que acabam exercendo uma função de autoridade. Quem já exerceu em alguma instituição função de autoridade sabe quanta coisa é projetada ali, quanta coisa se espera que se responda, né? Muito bem. E por que a gente precisa preparar o grande outro, né? Por que a gente precisa dessa consolidação imaginária do grande outro? Por quê? Porque a gente precisa receber o reconhecimento. Para a gente receber o reconhecimento do grande outro, a gente primeiro precisa reconhecer o grande outro. Isso aí parece uma coisa meio acessória, mas é muito importante para esse capítulo, né? Depois ele vai retomar lá na forclusão, ele vai retomar lá com o tema da invocação, e ele vai retomar o tempo todo em relação com o xiste, né? Porque não há xiste se não tem um grande outro que o homologa com o seu riso. Aqui ele entra nesse tema do Aquiles, né? Que você sabe aquela metáfora do Zenão, né? Que dizia que o Aquiles jamais alcançaria a tartaruga. Aquiles era o guerreiro mais rápido. Se desse 100 metros de vantagem para a tartaruga, o Aquiles jamais alcançaria, porque quando ele chegasse na tartaruga, a tartaruga já tinha se deslocado, um pouco que seja, né? Mas aí quando ele chegasse de novo do lugar que a tartaruga tinha se deslocado uma segunda vez, a tartaruga teria se deslocado de novo, assim infinitamente. Isso é chamado paradoxo do Zenão, né? Que na verdade contradiz qualquer experiência, porque o meu HB20 eu consigo ultrapassar alguns caminhões, mas muita gente me ultrapassa na estrada com facilidade, mesmo que eu ganhe uma vantagem, né? Que a ideia do Zenão, ele conta assim com um espaço infinito, um tempo infinito que você pode ir dividindo infinitamente, mas não é assim, o espaço é finito. Mas enfim, o Lacan toma isso para pensar a relação do desejo com a satisfação. Né? Porque, né, por constituição, quando nós somos captados pelo desejo, quando a nossa intenção, aqui nesse seminário ele fala ainda de intenção, quando a nossa intenção passa pelos desfiladeiros do significante, né, fica uma defasagem aí. Fica uma defasagem e depois, no 8º capítulo, ele vai falar de uma maneira muito engraçada, né? Fica a corneação. Né? Nós somos todos Arnulfo, que é o personagem da comédia do Mulher, porque em relação aos nossos objetos metonímicos, né? Porque nosso desejo se deitou com o significante, por isso somos todos chifrudos. Então estamos sempre sendo traídos pelo nosso desejo e há sempre uma defasagem, né? E aí que o xiste extrai o prazer. É como se, de certa forma, a gente conseguisse dar um passo a mais, dizer algo a mais, um certo contato com o além, né? Mais ou menos como essa fagulha, centelha poética de uma metáfora na poesia, né?
É interessante isso de pensar que todo mundo é chifrudo, porque eu lembrei aqui que eu estava lendo o texto que a Francina vai falar do Dostoiévski, né, lá dos irmãos Karamazov, e aí o texto do Freud, que ele fala do parricídio, né, ele fala assim que todo mundo tem, né, isso assim do desejo de matar o pai, então é como se fosse ali algo que é estruturante, né? Isso que você está dizendo também do desejo dessa coisa que trai a gente mesmo. E eu fiquei pensando na literatura que por isso que talvez esses enredos peguem tanto, né, e virem clássicos, tipo o Dom Casmurro, que daí tem essa coisa Da cabeça do de ser traído, né? traído e tal. É, que daí todo mundo fica nessa questão, será que sim, será que não? E não é sobre a resposta, porque é uma narrativa em primeira pessoa, e daí fica essa coisa assim que parece que isso que estrutura a gente em alguns pontos é o que captura na literatura também, né? Assim, por que que são clássicos, né? Enfim, porque toca a estrutura mesmo. Eu também lembrei de um filme da década de 90 antigo. Eu não sei se vocês já viram, chama Traídos pelo Desejo. A história do filme é o seguinte: aparece o cara indo na boate. Você olha a boate, parecia uma boate comum, não uma boate gay, assim. Parece que era uma boate comum. Na época tinha, né? Hoje em dia nem tem mais boate. Ainda bem, né? Que hoje tá mais tranquilo. E daí aí aparecia na primeira cena do filme, aparecia como se fosse uma boate comum. Aí depois, na hora que quando ele se dá conta do desejo dele, na hora que se filma a boate, já é totalmente diferente, assim, já é dois homens se beijando e tal, enfim. Ah, não, aqui dá o microfone, eu já ia pegar. Bom, talvez eu vou pular então, vou pular as etapas e falar do Arnulfo, que eu acho que talvez eu ajude a entender isso mais, né? Depois o Lacan vai falar da relação do xiste com cômico, e ele traça uma história aí que eu não consegui entender plenamente, né? Mas da comédia clássica para a nova comédia, para a comédia italiana, para o romantismo, e aí, enfim, que atinge um apogeu que para ele é o Molière, e é justamente essa peça, né, que é a Escola de Mulheres, né, que é uma peça realmente muito engraçada. Por que que para ele isso é um apogeu, né? Porque mostra de uma forma escancarada, né, o amor sendo utilizado como um instrumento de satisfação qualquer, né? Porque durante toda a comédia sempre é um sentimento cômico, né? E ela sempre aparece no lugar do que era o sexo, né? Só que dessa vez aparece dessa forma, assim. E aparece um personagem, o Arnolfo, que eu acho que eu estou adiantando porque tem a ver com o que a gente está falando aqui nesse momento, né? Do desejo em defasagem, do desejo chifrudo. E o Arnolfo é um cara que tem uma seguinte paixão, que é não ser corno, né? Ele decidiu na vida dele que o ser dele estava sentado nisso, não você corno. Aí ele se apaixona. Aí ele se apaixona por uma menina de 4 anos de idade, pelo ar inocente dela. E aí ele leva ela para ser educada da maneira mais, segundo o seu princípio pedagógico, que era deixar as mulheres estúpidas, né? Porque a inteligência das mulheres sempre acaba enfeitando a cabeça dos maridos, segundo ele. Eu lendo a comédia, eu lembrei de uma reportagem. A referência tá, mas mas não sei o que tá aqui e o que tá no texto mesmo da comédia, né? Eu lembrei de uma entrevista que eu li uma vez, uns soldados americanos contando como que foi cuidar do Saddam Hussein, né? Eles ficaram amigos e conversavam. O Saddam Hussein era mais velho, dava conselhos, né? E o Saddam Hussein dizia para eles: olha, constituam uma família, achem uma mulher, casem, mas não muito inteligente, que isso costuma dar problemas. O Saddam Hussein dizia isso. O Saddam Hussein já sabia o que o Arnolfo estava nos dizendo, né? Mas, enfim, aí para resumir, bom, ele ficava nessa história, assim, e aí uma coisa interessante que um amigo dele diz no certa hora: Arnolfo, quando alguém passa a vida lutando para não ser uma coisa, ela já meio que é essa coisa, né? O amigo dele fala isso para ele. E claro, eu não preciso entrar em muitos detalhes, mas óbvio que ela se apaixona pelo primeiro rapaz que diz coisas bonitas no seu ouvido, né? Ela lá que chama a atenção disso, ela pergunta: de onde que vem os bebês? Vem dos ouvidos, né? Que para ela não tem nada além da fala. Então quando alguém vem dizer coisas diferentes que aquele sistema educativo que tentou transformar ela numa estúpida, né? Ela se apaixona, é claro.
Só que eu achei estranho, assim, que alguns comentários do Lacan não combinam com o final, porque o Lacan vai dizer, assim, que faz parte do protagonista da comédia que o isso dele fique sempre intacto, né? Que ele sai, assim, ileso, com um ufa no final, mais ou menos toda a agonia da comédia passa como as águas na pena de um pato, né? Mas isso até um capítulo, onde o moço que ia roubar ela acaba devolvendo para o Arnaud. Isso é uma coisa muito engraçada, né? Como a moça é muito estúpida, ela conta todo o processo de sedução para ele e ele vai ficando maluco com isso, né? E ao mesmo tempo, o cara não sabe que ele é o dono dela, né, o tirano, e ele toma o Arnulf, o Horácio, né? O Horácio toma o Arnulf como um confidente. E aí fica quando vocês acreditam que ela me disse isso, você acredita? E aí o Arnulf vai ficando maluco com aquilo, né? Vai ficando maluco. Só que no final, tem um final que eu achei até um pouco moralista, assim, a moça acaba, eu vou dar spoiler, né? Aí ela acaba tendo sido prometida para esse rapaz, o Arnulfo acaba perdendo e sai desesperado da peça, né? Só comento isso, ele sai assim gritando, assim. E aí o amigo dele encerra a peça dizendo: Arnulfo, se você não quiser ser corno, o único jeito que você tem é ficar afastado das mulheres, né? Isso tem que terminar a peça. Mas enfim, eu retomo isso porque o Arnulfo, pelo menos eu entendi isso que o Lacan quis dizer, né? Ele é um modelo da nossa relação com os nossos objetos metonímicos, sejam eles quais forem. Eles estão sempre nos escapando dos dedos. Buenas. Agora até me perdi onde que eu estou aqui. Bom, então é isso, né? Esse momento de satisfação, e porque é uma coisa gostosa contar piada, né? Eu revendo esses capítulos e começando a ler o X, Suas Ações Inconscientes, eu fiquei pensando quanto que a gente perdeu isso, né? Eu lembro que no meu tempo de juventude a gente sentava para tomar cerveja, sentava na fogueira e passava uma noite contando piada, né? Você voltava assim um repertório imenso. Hoje eu não lembro de quase nenhuma, eu tentei, tirando do estoque, eu lembro de poucas. Né? Hoje as pessoas repassam o humor pelos vídeos, né, que tem no Instagram, que até me chama muita atenção, assim, que tem muito sobre casais, né, quer dizer, querendo fazer a relação sexual existir de alguma forma, mas por exemplo, muitos assim, quando a minha esposa diz isso, na verdade ela quer dizer isso. tem muito humor assim traduzindo, né? Enfim. E aí o Lacan vai dizer assim que o X ele é esse lampejo, esse momento de uma satisfação parcial, assim. É como se por segundos a gente restituísse, ganhasse terreno em relação a esse tempo mítico, né, que ele vai dizer, um tempo mítico, simbólico, primordial, que é onde nosso significante portasse o desejo, assim, nossa cadeia significante portasse o desejo. O desejo não tivesse meio extraviado na corrente metonímica, mas ele tivesse ali presente. Onde, digamos assim, no enunciado da minha fala tivesse uma autenticação automática, uma compressão automática do grande outro, né? E ele vai falar que precisamente isso que a gente precisa saber que não existe. A gente que trabalha com a clínica, que passou por um processo de análise, conhece muito bem essa satisfação do neurótico com a linguagem, né? A gente fala e sai com a impressão de que não conseguiu falar sobre aquilo, né? Esse é o muro da linguagem. Então, o xiste, de certa forma, é esse raio, assim, esse relâmpago, né, de a gente ter furado de alguma forma o muro da linguagem. Eu também tenho a impressão de que a gente pode pensar algumas formas alucinatórias do psicótico como uma realização de desejo no sentido de cumprir esse momento mítico primordial, né? Isso que eles nos apresentam assim com esse grande outro primordial, né? Por exemplo, quando eu era muito jovenzinho ainda, estava na residência, eu tinha um amigo psicanalista, estava almoçando junto e ligou um paciente. E aí ele disse, infelizmente não, infelizmente você vai ter que me explicar isso, né? O analista falou. Aí depois eu perguntei para ele o que tinha acontecido, né? Era um psicótico que tinha surtado e, você sabe, né, doutor? Tipo, ele estava conectado com o pensamento dele. Esses fenômenos de comunicação, né, na psicose estão muito presentes. Eu entendo que é uma forma de realizar alucinatoriamente isso que o neurótico tem que o neurótico tem assim essa nostalgia, essa saudade do que nunca existiu, na verdade, né? Que é essa relação transparente com a linguagem. Não sei se faz sentido para você essa forma de pensar, né? E o Lacan fala aqui de uma coisa de graduação, né? Que o nível de satisfação do xiste é dado pelo grau de concordância entre o sistema do sujeito, como ele se apresenta, né? E como o sistema significante, e como ele é sentido no código, né?
Depois tem um detalhe interessante que se articula com o depois, logo depois na duplicação do grafo e depois, acho que é no próximo capítulo que ele comenta, que eu achei muito interessante. Depois ele vai duplicar o grafo, né? O grafo vai ter 2 linhas. E ele vai, quando ele está falando do amor, depois, só para falar aqui para não esquecer que isso é uma coisa importante, né? Que o amor, ele diz, além de ser um sentimento cômico, é uma solução que cada um cria, né? Já que tudo depende do grande outro, como diz o esquema L, né? Tudo que se passa no sujeito depende do que se passa no grande outro, tudo depende do grande outro. O segredo, o truque que a gente faz é criar um grande outro só para si, que é o amor, né? Aí, nesse momento, quando ele fala do amor, criar um grande outro só para si, a gente pode ser autenticado, reconhecido. Ele fala que é importante que a gente saiba que essas 2 linhas, né, do sistema do sujeito e do sistema do grande outro, embora elas possam parecer muito parecidas no conjunto mais ideal, elas nunca se tocam, né? Eu estou entendendo que ele está falando aí, que ele vai dizer depois que a relação sexual não existe, né? Isso. Se não é psicose, muito bem. Muito bem dito, assim, muito bem pensado. Sim, porque a neurose pode nos criar a ilusão de ter aproximado muitas linhas, né? De que houve, nossa satisfação é que aquele circuito metonímico que a gente enuncia, há um rebatimento no grande outro, né? Então, é o máximo que a gente pode, que de alguma forma o grande outro conseguiu captar a nossa mensagem e devolvê-la de uma outra forma. Uma forma invertida, né? Que é a forma da neurose. Se devolver-se diretamente, é o curto-circuito imaginário que se vê na psicose. Até aqui tudo bem, gente? Bom, depois eu leio os comentários. Vocês querem ler agora? Ou... amor e traição. Vou atrás. Eu não li ainda. Bom, gente, eu vou seguindo aqui. Aqui entra numa coisa que eu achei, talvez, para mim, assim, lendo, foi a frase mais importante, né? Que ele pergunta, e o sujeito? Onde é que está o sujeito nisso tudo, né? Não sei para vocês, mas para mim uma das maiores dificuldades na leitura do Lacan era entender onde estava o sujeito de tudo que ele dizia, né? Que eu achava que ia ter aquela pecinha, aqui está o sujeito, né? E é isso que ele evita o tempo todo, inclusive no grafo, inclusive nos esquemas, né? No grafo, quando a gente for ver depois o grafo pronto, o sujeito vai aparecer como um efeito no segundo momento, né? Ele primeiro aparece na esquerda, depois ele rebate para a direita, né? Ele é uma produção. Então aqui o Lacan fala desse jeito: o sujeito é todo o sistema, né? Eu achei uma forma mais interessante de pensar, porque o sujeito é aquilo que o significante representa para outro significante, né? Essa ideia intervalar, não substancial do sujeito. Mas aqui ele está falando praticamente que isso que vai ser o grafo do desejo é uma rede, é um mapa do sujeito, né? É um mapa do sujeito e das relações que ele tem com essas funções aí, né? Que são funções significantes. É como se o grafo do desejo fosse as coordenadas fundamentais do sujeito, né? É a estrutura que organiza suas relações mútuas. E aqui aparece pela primeira vez isso que eu já comentei, né? Então, o que é o grande outro, né? Ele fala que o grande outro a gente tem que pensar de uma forma análoga ao sujeito. O grande outro é um super sistema do sujeito. E aqui que entra a duplicação do grafo, né? Eu não pensei em projetar as figuras, mas eu mandei no WhatsApp, né? Que é aquele da arquitetura do grafo completa, só que em vez dos matemas que a gente já conhece, estão ali letras gregas. Bom, as letras gregas são utilizadas na álgebra pelos matemáticos para designar funções, e designar, inclusive, funções desconhecidas, né? Então, aqui dá a impressão de que ele sente a necessidade de duplicar o grafo, né? Porque ele sente essa necessidade de que o grande outro, de certa forma, rebata a mensagem do sujeito. E eu acho que sente uma necessidade lógica também, porque, para se falar em metáfora, precisam haver pelo menos 2 cadeias metonímicas. No mínimo 2 para se falar em metáfora. Então, é uma necessidade lógica. Aqui ele duplica o grafo sem saber muito bem o que fazer com ele, me parece. E depois, no correr desse seminário, que ele vai organizando, né, os matemas, as funções de cada vértice. Bom,
eu estava lendo essa duplicação, né? Que o grande outro é um sistema que se superpõe ao sujeito. Eu lembrei também do esquema L, né? Porque no esquema L tem o eixo vertical aqui, que é o eixo imaginário, e quando alguma formação do inconsciente atravessa o muro da linguagem, né? Quer dizer, quando há uma comunicação do sujeito com o grande outro, que forma esse formato do lambda, né? Que dá o nome do esquema L, o surgimento dos dois é simultâneo, né? Quer dizer, efeito de sujeito forma um efeito de grande outro, né? Que depois, quando a gente lendo esses textos assim, de gente que fala sobre a clínica das psicoses, né? O Fink é um autor que ressalta muito a importância de que a gente cuide para ficar muito nesse eixo do imaginário, sem inflar muito, mas de ficar entender que a gente está se comunicando no a linha. Se a gente quiser dar uma de sujeito suposto saber, não vai encontrar um sujeito estruturado da mesma forma que a neurose lá embaixo, pode produzir desestabilização. Bom, é preciso que o outro exista à maneira do sujeito, que o grande outro seja constituído da mesma forma, né? Ele fala aqui nesse momento porque é preciso que o grande outro possa retomar o meu discurso. É interessante que depois, no próximo capítulo, ele vai falar do ingênuo, da fala do ingênuo. O que acontece na fala do ingênuo? Não é eu que estou contando uma piada para a Sloane, né? Preparando ela, tentando despistar para trazer uma coisa diferente do que ela esperava, sei lá. É a Sloane que escutou eu falando alguma bobagem sem me dar conta, daí ela faz um recorte da minha fala, conta para a Tati e isso vira uma piada. Já aconteceu com vocês isso? Eu sou muito boca aberta, né? De dizer uma coisa ingênua e alguém fazer um bom recorte ali e construir uma piada em cima, de ficar aquele sentimento assim de ser desnudado no que disse e de se sentir burro também, né, por ter sido ingênuo, né? Então é interessante que esse recorte da fala ingênua mostra essa função do grande outro, mas ela pulando assim de pessoa para pessoa. Bom, é necessário o rebatimento da mensagem do sistema do sujeito no sistema do grande outro, para que a mensagem seja autenticada como X, né? Então, só vamos tentar comentar um pouquinho esse grafo. O Lacan fala assim, nesses termos, né? É preciso que meu gama alfa precisa de um gama alfa paralelo, né? Que é a linha ali onde está o retorno, né? Porque você sabe que a estrutura do grafo é primeiro a estrutura do ponto de Captoné, né? Da retroação do significante, né? Que a gente pode pensar o lado direito mais como um lugar, né? No seu sentido mais espacial, como lugar do código, e o lado esquerdo mais como um momento, que é o momento da expansão, né? Então, esse modelo que o Lacan nos apresenta nesse momento, a direita fica o grande outro e a esquerda fica a mensagem. Então, na neurose, né? Ou num dito espirituoso, a mensagem, o sujeito enuncia a mensagem, ela chega no código, e aí ela aí retorna no código sobre a mensagem, que é onde depois no gráfico vai ficar o significante do grande outro, né? Que é uma espécie de apoio do código à mensagem, que é isso que o Lacan depois vai falar que é falha na psicose. Mas aqui ele sente, por causa da autenticação do grande outro, né, ele sente necessidade de um gama alfa paralelo. O acolhimento de uma mensagem pelo grande outro, a autenticação em si tem esse efeito de duplicação. Que a gente poderia pensar, talvez, assim, que essa coisa é de conseguir operar com duplo sentido. É como se tivesse que, aquele Y que eu falei da metáfora, né? É como se no lugar do código tivesse que ter uma pecinha, que depois ele vai dar um nome para isso, o nome do pai, que é uma pecinha que consegue complexificar a lei, que ela não seja uma coisa tão binária, assim, tão preto, preto, branco, branco, né? É uma espécie de Y que faça com que a mensagem chegue aqui e ela se duplique, né? Que forme um circuito abstrato, né? Que não seja literal. Isso, que esse circuito abstrato é aquilo que faz que quando, sei lá, você diz para uma mulher, tu és a minha mulher, né? Ao mesmo tempo eu recebo a mensagem invertida de que eu sou teu homem, né? É assim que funciona no neurótico, só que isso é um circuito abstrato, né? De invocação que constitui o sujeito da enunciação no momento em que ele institui o lugar da invocação no grande outro, né? É essa abstração que não existe na psicose, né? Na psicose o sujeito não recebe a sua mensagem de forma invertida, ele recebe uma mensagem do grande outro, né? Por isso as vozes alucinatórias. Isso. Por, vem de salsicheiro, por. Aliás, é um comentário um pouco mais complicado. Eu fui reler isso aí um pouco mais complicado, né? Que tem a ver com a questão do corpo fragmentado, né? De que naquele momento, quando aquele cara estava sendo muito intrusão,
estava entrando como um terceiro na relação dela com a irmã, né? Naquele momento estava produzindo uma desestabilização, né? Do arranjo imaginário de unificação do eu, né? Que ela estava se sentindo com, por isso porca, né? Aquela que pode ser, pelo menos eu entendi assim essa passagem, né? Já que você está adiantando isso, né? Outra coisa que eu retornei ao seminário, dei uma boa olhada no seminário 13, não consegui entender de jeito nenhum essa diferença que ele vai trazer logo a seguir falando da invocação, né? Que tem a ver com isso. Tu és aquele que me seguirás, para tu és aquele que me seguirá. Né? Ele fez um comentário longo sobre isso no seminário 3, que aqui ele só apanha assim de passagem, e eu não consigo entender a diferença. Né? A não ser que para mim, assim, tu és aquele que me seguirás, parece mais formal, mais solene, mais litúrgico, e tu és aquele que me seguirá, parece mais coloquial. Mas eu não entendo, assim, a importância desse gramatical, desse S, né? O comentário que ele fez. Se alguém pensou alguma coisa sobre isso, puder ajudar. Bom, enfim. Aí só alguns comentários sobre o grafo aqui, né? Ele vai falar que há uma relação simétrica e centrífuga entre o eu e a mensagem. Lembrando que nesse momento o eu ainda está do lado direito e o objeto metonímico está do lado esquerdo. Depois ele vai inverter, né? E uma relação centrípeta entre o grande outro e o objeto metonímico. Né? Mostra o eu como que se apoiando, se constituindo na mensagem. Né? E me chamou a atenção essas palavras, que eu não me lembro de ter encontrado em outro lugar, o centrífuga e o centrípeta, né? Porque até hoje eu tenho dificuldade de entender no grafo do desejo certos detalhezinhos que são essas arestinhas. Por exemplo, em cima do A tem 4 saídas ali, 1, 2, 3, 4, né? Ou entradas, não sei bem. Mas esses detalhes assim de entrada ali, eu nunca entendi para que serve, nunca encontrei em lugar algum, né? Aí eu fiquei pensando se tem a ver com dos movimentos centrípetos e do movimento centrífugo, mas enfim. Aí ele vai dizer depois que o beta 2 linhas e beta 3 linhas, que é onde ele vai colocar depois a linha do desejo apoiada no fantasma, na fantasia, né? É aí que ele vai situar a provocação do grande outro no xiste, que é colocar o grande outro na rota de determinado objeto metonímico, né? Que é a forma de se distrair o grande outro para se contar uma piada, né? O grande outro homologa a mensagem em gama. Ah, sim, isso é uma coisa que eu fiquei pensando, não sei se faz sentido para vocês, porque tem um comentário que ele vai, por isso eu coloquei esse sinal entre parênteses, que não está na reprodução que fizeram aqui no texto do Miller, né? Assim como também não está em azul, como diz o texto, a parte superior, mas a gente supõe que a parte superior é todo o andar superior do grafo. Tá na página. Isso. E a próxima não vai aparecer. Tá bom? Viu, Marisa? Mas eu não vou me meter de pata ganso de querer comentar o grafo, tá? Só para... Deixa eu passar. Eu lembro até que eu Você já está comentando e está apontando ali, aí estando atrás de você fica mais fácil da gente acompanhar. Eu já caí nessa insensatez de dar aula sobre o grafo do desejo, né? E na época eu tinha a ilusão de que tinha conseguido, sim, uma apreensão de gestáltica, né? Tinha essa ilusão. Aí hoje, quando eu vou olhar, eu vejo que, nossa senhora, tem um monte de letra grega ainda para mim, né? Só que depois, para o meu consolo, eu li no seminário 6 de calma. Se vocês acharam que entenderam alguma coisa do grafo, é porque vocês deterem algum ponto. Não é nada disso. Eu falo, então tá bom. Não é para entender tão bem assim. Porque, e faz sentido isso, né? Não é só dessas falas assim do Lacan, né? Mas faz sentido porque ele representa, na verdade, um monte de coisas ao mesmo tempo, né? Ele representa, por exemplo, pensar como que a gente vai fazer a nossa intervenção, que tipo de mensagem a gente vai estar autenticando, como, se de uma forma abstrata, apontando para o território desabitado de ser, né? Ou seja, apontando para o topo do grafo, né? Ou mais na sugestão, ficando no primeiro patamar, né? Ao mesmo tempo, ele fala um pouco do desenvolvimento do sujeito, ele vai reunindo assim vários conceitos, né? Então,
eu noto que cada vez que o Lacan retoma o grafo, ele fala também de uma maneira diferente dele, né? Embora tenha a forma final acabada na subversão do sujeito e dialética do desejo, né? Eu acho que está sendo um exercício muito interessante para mim ver assim esse momento que ele duplica o grafo, né? Ver como que ele começa a articular, e em função do que ele começa a articular dessa forma. Bom, aí outra coisa que eu fiquei pensando, né? Daria para a gente pensar assim, não sei se vocês concordam, que o grande outro homologa a mensagem em gama. Eu estou falando agora do desenhozinho tal como está nesse capítulo, né? E autentica como xiste em gama-linha, ou seja, homologa a mensagem em gama e autentica em gama-linha, ou seja, autenticar o xiste é um nível superior de abstração. Né? Se a gente tomar, por exemplo, o bezerro de ouro, né? Quer dizer, o Heine podia ter simplesmente autenticado a metáfora, né? Dado um sorriso, assim, nossa, que coisa inteligente que você disse. Ele teria autenticado uma mensagem, mas ele não faz isso. Ele rebate, né? E faz um xiste em cima disso. Não, o exemplo não foi bom, me perdoe. Deixa eu pensar. Qualquer fala metafórica, né? Qualquer fala metafórica, a gente pode homologar a mensagem, mas não entender a metáfora. Né? Para entender a metáfora, precisa de um nível superior de abstração. Não sei se faz sentido para vocês, por isso que eu acho, talvez a gente possa pensar assim, homologa em gama e autentica em xiste. Mas só uma coisa que eu fiquei pensando lendo aqui, né? Homologa em gama e autentica em gama-linha. Bom, ele vai dizer uma coisa aqui que nos ajuda a entender esse arco superior, né? Que ele representa os circuitos de todos os grandes outros do sujeito, né? Ou seja, todas as retomadas de terreno perdido do ser, todas as realizações parciais do desejo. Né? O grafo quer dizer, isso aqui é uma fala do Miller que eu vou trazer aqui porque eu acho que ela é instrutiva, né? Ele quer dizer que não se pode falar sem passar pelo código e não se passa pelo código sem mobilizar a instância do eu, em referência a um objeto. Né? Tá ali a estrutura do grafo, né? Estrutura do andar de baixo. E não se pode passar pelo código sem colocar no horizonte o desejo e aquilo que não pode ser dito de modo algum, mas que sempre está no horizonte de tudo que se diz. Né? Eu acho que ele descreveu bem assim essa tartaruga que a gente nunca alcança, né? A tartaruga seria a realização do desejo, digamos assim, né? Que é algo que, pelo que eu entendi das leituras, seminário 5, 6 e 7, né? No seminário 7, Lacan vai falar... Bom, eu me pergunto, mas o que afinal é uma realização de desejo, né? Eu diria que a gente pode dizer assim, o sujeito estava em direção à realização do seu desejo. Então, eu acho, isso me ajudou a entender assim na época, né? E só umas observações sobre a versão final do grafo, que eu acho que tem a ver com o que ele coloca ali de que o sujeito é o resultado desse sistema, né? De que o grafo ele permite pensar, isso é uma coisa que o Baum chama atenção, que o Quiné chama atenção, né? Que o grafo permite pensar, estruturar o sujeito, pensar o sujeito estruturado como uma pergunta. Né? Tanto é assim que lá na versão do sujeito, a etapa 3 do grafo, parece o que foi, né? Do Casotti, que o André vai comentar com a gente agora, né? O que queres, o que foi. E é interessante que justamente assim ele forma o desenho de um grande ponto de interrogação e no ponto terminal desse ponto de interrogação está o fantasma, né? O fantasma, que é uma forma de resposta ao desejo, né? E o que Né vai comentar, eu acho interessante, a gente pode pensar que o lado esquerdo do grafo ele está constituído por essas precárias respostas que a gente dá à questão do ser, né? Do que somos. De certa forma, o fantasma vai dizer que a gente se constitui como o que é em relação ao que a gente quer, né? Mas sempre fica um furo na resposta aí. Todas as respostas são precárias. Por exemplo, pode pensar o eu como uma resposta precária, depois no nível de abstração maior o sintoma, né, como significante, a significação do grande outro é uma resposta, depois o fantasma é uma resposta, e finalmente, né, isso para que aponta a interpretação, lá o dedo do São João Batista, não tem resposta definitiva acerca do ser. Né, que o grande outro é furado, que tem um furo no universo, uma inconsistência, que a relação sexual não existe, e essas várias formas que o Lacan vai falando sobre isso. E outra coisa, a importância da metáfora, né, pelo menos a forma como eu entendi, eu acho que a parte esquerda do grafo são formações metafóricas, né, posso estar enganado, tá? Porque a metáfora é um ponto de detenção na cadeia, né?
Porque se fosse só metonímia, seria um deslizamento infinito. Então, a metáfora são momentos de parada, né? O sintoma é uma parada, né? O eu é uma parada, o sujeito forma uma imagem unificada. É isso. Bom, agora retomando, algum comentário sobre isso? Então, vamos para o xiste. Vou voltar para o xiste. Já falei do Arnolfo, né, que é uma comédia... Eu não consegui ler As Nuvens, que é bem importante aqui, né? Eu baixei as nuvens e não consegui ler. Ficou na nuvem. O Freud fala, né, acho que a Pri trouxe para a gente isso, que o Witz é um padre disfarçado que casa todo o casal e dá uma preferência especial aos matrimônios, né, que os parentes abominam, né? Ou seja, em termos lacanianos, é colocar duas cadeias significantes em contato, produzindo uma formação insólita, assim. Outra coisa que o Freud chama atenção, que é muito importante, é a brevidade do xiste. Né? A brevidade é o corpo e a alma. O xiste é um relâmpago, é uma coisa feita em cima do lance, assim, né? Se não fez na hora, é rápido, né? Por isso que a espirituosidade é coisa de gente inteligente. Eu não faço muito xiste, mas eu sou sempre aquele da fala ingênua, né? Eu forneço xiste para os outros facilmente, sempre. O cômico é diferente, é isso que ele vai trabalhar nesse capítulo. O cômico, ele requer uma diacronia, ele requer que conheçam as pessoas, né? A gente faz, assim, piadas cômicas sobre aquelas pessoas que a gente conhece os defeitos, conhece as suas paixões, conhece, assim, intuitivamente os objetos metonímicos no que o sujeito fica meio preso, assim, né? O sujeito fica meio siderado. Outra coisa importante, né? Que a Priscila também falou naquela piada do salmão, né? Que eu acho muito engraçado. Né? Poxa, quando eu não tenho dinheiro, eu não posso comer salmão, agora que eu tenho, eu não posso, né? As piadas, os xistes, eles sempre têm a ver com a insuficiência da demanda, né? De alguém um pedinte pedindo coisa para alguém. Né? E realmente, né? Realmente tem essa estrutura, né? Para a gente pensar o cavalo voador lá, se a gente pensar o Upa Cavalinho, né? Era um professor demandando ao seu aluno que dê provas dos seus estudos, né? E ele embretado com isso. Eu lembrei uma do Pedrinho que eu vou contar para vocês aqui, porque eu tentei achar uma em português que nos ajudasse a pensar isso, né? Embora não seja muito bom em contar piadas, eu vou contar pelo exemplo. Chegou uma professora nova, se apresentou muito solenemente aos alunos, né? E disse: meu nome é Dona Vaglina, né? E Pedrinho, me alertaram muito sobre você, Pedrinho, sobre o seu comportamento, né? Então, eu queria ressaltar, assim, a máxima importância de que o senhor jamais esqueça de pronunciar o L quando pronunciar meu nome. Tá bem, Pedrinho? Sim, senhora, Dona Bucleta. Obrigado por terem rido, né? Eu fico com medo de contar e ninguém ri da piada. Ninguém Mas, entendeu? não, entender não rir, né? Não achar graça. Porque eu andei pensando no estoque de piadas, mas eu contei para um monte de gente e poucas pessoas têm rido das piadas, né? As pessoas estão sempre rindo. Mas eu trouxe a da Vaglina, né? Porque a bucleta é o quê? Ela é uma formação metafórica, é um deslocamento. O que é essa coisa de uma letra pular para uma palavra e manter o sentido que o Pedrinho queria? Eu tenho dificuldade de diferenciar. Né? A personalidade dessa... Uma outra palavra, né? Pode ser. Freudianamente, a gente podia pensar numa condensação, porque a aglutinação de uma palavra com uma letra com alteração de sentido, ou, no caso, manutenção de sentido. No caso, não é alteração, é manutenção. Mas eu trouxe esse exemplo porque é um xiste, é um dito espirituoso, bem simples, bem banal, né? Mas ele pode ser um ato falho também, não pode? Digamos que o Pedrinho não era tão malandro assim, né? Que a professora não tenha atiçado a resistência dele. Não, vamos defender o Pedrinho também. O Pedrinho sempre é mal interpretado. Ele sempre é mal interpretado. Ele pode ter ficado com medo da professora. Isso, eu não posso pronunciar essa palavra, Tem que ficar com ele, né? E aí alguma coisa do desejo inconsciente dele brota na hora com o bucleta, né? Também pode ser tomado como um ato falho, assim como o familionário, né? Familionário, enfim.
às vezes as crianças dizem, né, podem ser espirituosas sem se dar conta, né? Ele vai trazer vários exemplos disso depois, né? Mas ele já tinha fama, né? O Pedrinho tinha fama, Eu né? acho que a piada conta pra gente isso. Mas ele podia ser só um distraído, né? Quem é distraído fica com fama ruim, às vezes sem merecer. Eu tô defendendo o Pedrinho. Até que tem outra do Pedrinho que dá para pensar condensação também. Vou contar, e é a última que eu conto, prometo. Tinha um professor desses showman, assim, que entra e... Desde professor de cursinho, assim, né? Chegou na turma normal, né? Todo mundo com aquela cara de anos de manhã cedo, né? Todo puto da cara que estava acordando para ir para aula. E ele, que desânimo, gente. Não, que é isso? Levanta todo mundo. Bom dia. Ninguém... Aí ele ficou enchendo o saco até a turma doutrinou a turma responder. Bom dia. Então ele chegava todo dia na aula e dizia, bom dia, turma. Bom dia. Aí, de repente, ele começou a ouvir uma palavra meio estranha, assim. Bom dia, turma. Bom dia, ê. Aí não deu bola, mas passou os meses e continuou aquele bom dia, ê. Aí um dia ele chegou na aula, disse bom dia e veio um bom dia normal, bom dia. Ele olhou para a turma e viu que o Pedrinho não estava. Estranho, né? Disse, turma, vamos combinar uma coisa? Amanhã, quando eu disser para vocês bom dia, turma, vocês façam de conta que vão dizer bom dia e fiquem em silêncio, não digam nada, tá bom? Tá bom, professor. Aí, no outro dia, chegou a turma, o Pedrinho estava também. Ele, bom dia, turma! E o Pedrinho, vá se fuder! Então, sei lá, quer dizer, eu acho que era... se era o mesmo Pedrinho, podia ser, né? Mas é claro que não é intrapsíquico, né? Mas o bom dia aí é uma condensação, é uma aglutinação de palavras, né? Numa corrente assim submissa ao professor com a corrente de rebeldia ali, né? Enfim, só contei essas duas porque tem a ver com formação de palavras, né? E eu estava procurando muitos exemplos em português e não encontrei tantos quanto eu queria, porque eu perdi essa prática de contar piada e de ouvir, né? Infelizmente. E o lapso é outra face do xiste, né? É um recorte, né? Então, esse exemplo do familionário, o exemplo do bucleta, são palavras que ficam assim nessa zona. Pode ser tanto um quanto o outro. Pelo contexto, a gente pode diferenciar. Porque, às vezes, a gente ri dos lapsos. Por exemplo, quando alguém político fala uma coisa, né? A gente ri, não tem também essa face. Sim, acho que sim. E aí outra coisa que ele vai dizer aqui nesse momento é que o prazer do xiste, né, é que ele acaba restituindo o gozo à demanda essencialmente insatisfeita. Que ele vai falar que depois justamente tem a ver com a função da comédia, né, como ela surge na Grécia. Se der tempo, depois quero comentar isso, porque a gente tem que pular já para o próximo, né, tem que acelerar. Na Grécia, né, a comédia surge lá com, não sei se é com Aristófanes, mas ela surge dos rituais dionísicos, né? Essas apresentações eram uma exigência do Dionísio para o seu culto, né? As pessoas tinham que fazer encenações, o drama e a comédia eram os principais gêneros. E aí, pelo que eu entendi da argumentação de Lacan, por exemplo, nesse momento assim do banquete, né, que é o momento de Aristófanes, também tanto que o Aristófanes está presente no banquete, que é o banquete onde se diz uma espécie de sim, a orgia, o Lacan vai dizer uma coisa que é toda essa conversaiada aí de mundo de dialética, esse palavreado da filosofia grega, encontrar o fundamento do universo, fez tantas voltas, mas no fundo o que vocês querem é isso que acontece depois do banquete. E a comédia vai mostrar isso, né? Ele chama atenção para as mulheres, a função das mulheres, que são aquelas que sabem o que o homem realmente... Vocês estão muita conversa de homem aí, guerra, a gente sabe o que vocês precisam afinal. Eu entendi que foi essa leitura que ele fez, né? Que a comédia tem, no fim, isso, né? Ele usa a expressão, quando a história não é barata, viu, meninas? É só um grito. Quando na história a linguagem calçou as botas do isso, né? Que é como assim, tanta complexificação com a aquisição da linguagem, com a literatura, e aí a comédia vai mostrar, não, mas vamos devolver um pouco de gozo a vocês, né? É interessante que eu estava lendo um livro sobre a história do teatro, comecei a ler do Chagas, acho que e ele dizia assim que tinha uma época em que os dramas eram apresentados em 4 partes, e era um pastiche, assim, uma comédia, um pastelão. Sempre... Aí alguns dramaturgos começaram a achar que aquilo... Não, vamos fazer coisas mais sérias e tirar. E o público reclamava muito, né? Não, tá faltando a comédia, cadê a comédia?
assim vocês vão deixar Dionísio insatisfeito. E para eles o Dionísio queria era comédia, né? Enfim. Aí a gente entra na questão do ingênuo, né? Tem um monte de referência que ele cita aqui do Bergson, que o Bergson vai entender a função do riso, né? É meio que castigar a mecanicidade nas relações humanas, né? Que quando as pessoas fogem um pouco da coisa criativa, do seu elan vital, o riso vem meio que para rir, assim, meio que uma punição social, para colocar as pessoas de volta no seu eixo, na atenção consigo mesmo, né? Lacan vai dizer que isso é uma bobagem. E que o riso, né? Ele cita outros atores, ele é muito mais amplo que o cômico, né? Porque ele é uma reação quase que fisiológica, assim, a várias situações, inclusive de medo, de pavor, né? Mas onde que o riso se conecta com o cômico e com o dito espirituoso, né? E aí ele é pelo imaginário, né? A gente ri, por exemplo, quando vê um pato que corta a cabeça e o pato sai andando, né? Ainda dá uns últimos passos, que é uma cena meio grotesca, mas algo de cômico nisso, né? Por quê, né? Porque há algo, né? Na imagem que se desfacela, assim, um certo esvaziamento da imagem, uma certa libertação da imagem que produz o riso, né? Que vai falar que o cômico tem a ver com isso, tem a ver com quando as coisas são desmascaradas. Aí está a diferença do cômico. Você acha? Uma das diferenças é o tempo. O cômico precisa de conhecer a paixão, né? Ele precisa, assim, digamos assim, uma comédia, você tem o Arnolfo, né? A gente tem que ver todo o trama de qual que era a paixão que ele estava siderado, né? A comédia é mais longa, o xiste é mais curto, acho que é a principal diferença. Os dois produzem riso, né? Mas o riso nos dois tem a ver com essa questão do imaginário, né? É porque eu tenho uma dificuldade de entender por que que o riso é 2, o xixi 3, riso 2. Eu tenho dificuldade de entender a diferença de um para o outro. Por que que um é xixi e o outro é cômico? Então, também não sei te responder isso, né? Mas, assim, só para ter uma ideia, né? O Freud fala que o cômico é amplo demais, né? Ele não vai nem se aventurar a mexer com o cômico. Por isso que ele fica só no xiste, que são essas tiradas espirituosas, o vites, né? E aí ele vai retomar do cômico um recorte, que daí ele vai... É por isso que o Lacan vai falar agora da fala do ingênuo, um recorte no cômico, né? Mas eu entendo, assim, as diferenças que ele lança aqui. Bom, a comédia faz parte da história da humanidade, né? Nasce lá junto com o drama. Se a gente for ver, o teatro é representado por aquelas duas máscaras, né? Do drama e da comédia. Você coloca muito pouco. Eu nunca tinha pensado. Porque tem isso, tem a máscara, tem uma coisa da imagem. Que talvez então, o Lacan fala dessa experiência banal, né? Que se a gente botar uma máscara e se aproximar de uma criança pequena, a criança pequena fica assustada. Aí se a gente tira a máscara, ela ri. O desmascaramento, né? E agora, se tem uma máscara embaixo da primeira máscara, ela não vai rir de jeito nenhum, vai ficar mais assustada ainda. Ele vai ligar o riso, por exemplo, um exemplo bem banal, né? Quando alguém cai. Eu não sei vocês, mas quando eu era criança, alguém caiu, eu tinha que fazer força para não rir, porque senão eu tomava um tapa na orelha da mãe, né? Porque me dava sempre vontade de rir. Antes de pensar se a pessoa tinha se machucado ou não, eu sempre ficava com vontade de rir. Aí o Lacan vai falar que a gente não se dá nem conta de quanto o nosso dia a dia é regido pelo imaginário, pelos gestos de pompa, pelos andares, né? Bom, as escolas de boas maneiras ensinam como que as meninas devem andar, tem toda uma questão do imaginário aí. Então, quando a pessoa cai, é como se libertasse a imagem, né? Nos dois sentidos, né? Aquela imagem se desfacela e, ao mesmo tempo, a imagem sai caminhando sozinho, né? A imagem sai caminhando sozinho enquanto algo de real ali naquele corpo estatelado no chão, né? Então, essa coisa, quando a imagem se esvai, uma espécie de desmascaramento da imagem, produz o riso. Então, nem o Lacan aqui no seminário se propôs a explicar o que é o riso, né? Ele só falou aqui, assim, que tem essa dimensão extremamente imaginária que conecta com o cômico e o xiste. Oi? Eu que estava com o microfone aberto aqui, eu queria só falar uma coisinha, só para relembrar, eu não sei se ajuda, mas a diferença do 3 e do 2, de que o X precisa de 3 e o riso de 2, o 3 é o que o Freud
e o Lacan, o Freud diz, né? E o Lacan retoma. O 3 é porque no xiste precisa ter, para ser um xiste, precisa ter uma satisfação do inconsciente. Esse é o terceiro. No riso por si só, não necessariamente. Você não ri sempre que a pulsão está sendo satisfeita de algum modo. Não, a pulsão não, né? Mas essa coisa do inconsciente pensando no simbólico. Sim, Então, daria para é pensar por esse isso. caminho. Perdão. Mas a minha questão, Pri, é assim, tá? Isso eu compreendo, mas assim, como que você vai saber que o bezerro de ouro é um xiste e não cômico? Você entende? Como que tem, o que te faz você perceber que teve satisfação no inconsciente quando você ouve uma piada? Como é que você sabe disso? A piada em si, entende? Assim, essa é a minha questão. Mas, pois é, mas o saber não vem de fora daí. Como é que você sabe como? Você que riu? Quando você ouve uma piada, Quem é riu? xixi ou é piada? É isso. Por exemplo, é aquele caso do bezerro de ouro que está no livro. Ele diz, Ah, ele não é um bezerro, porque ele está passado. Aí, como é que a gente sabe que isso não é xixi, não é cômico? entendi. É, É, Eu, eu acho que daí depende, e isso tem que ser uma análise, né? É interpretativo. Você precisa, enfim, não sei também dizer isso aí. Mas eu acho que daí depende de uma análise de cada um, por isso que tem a coisa da paróquia lá, né? Que a gente tem que lembrar. Para ser um xiste, tem que estar na mesma paróquia, no sentido de que tem que ter uma correspondência de inconscientes, né? eu acho que esse é E o aí é. tema. Dá para Ah, pensar assim, que eu acho que esse terceiro é justamente isso que é a necessidade da autenticação para ser um xiste, né? Não, mas a piada é o xiste. também. Eu entendo Também a necessidade da autenticação, sim, mas não necessariamente. Eu acho que está mais ligado com isso de alguma coisa do inconsciente do sujeito pulsional se satisfaz via significante, e aí é no um a um. Não tem como saber de antemão. Mesmo esse do bezerro de ouro que que o Freud traz, né, e que o Lacan retoma, isso tem a ver com o inconsciente do Heine lá. Não necessariamente com o nosso. Para a gente, às vezes, é só uma piada mesmo. eu É que acho tem a também que ver com o inconsciente de quem que produz. eu me arriscaria a dizer assim, Priscila, talvez, né? De que é um xiste, é um dito espirituoso, aquilo que pode ser recortado, né? Aquilo que pode ter um recorte assim, que, por exemplo, possa pegar e replicar com facilidade, né? eu, Você faz aquele recorte, replica e conta para outra pessoa vai autenticar ou não. O cômico, ele requer, pelo menos assim que o Lacan coloca aqui, ele requer uma narrativa mais extensa. Ele precisa, por exemplo, o Arnolfo, né? A gente precisa entender que o drama do Arnolfo é não ser corno e tudo que ele faz para não ser corno e como tudo isso vai dando errado, né? será que Uma quando questão de tempo, assim. o que eu pensei aqui agora será que quando o xixi foi criado, no sentido assim, no que ele surge de uma maneira espontânea, aí seria a manifestação do inconsciente como um ato falho, e quando a gente conta é o cômico? Pode ser, eu não sei. Entendeu a questão que eu falei? E tem outra coisa também, que eu acho que isso que a Priscila falou é do um a um, e eu acho que tem o tempo do xiste, o tempo da piada, porque, por exemplo, o Rubem contou a piada do Pedrinho. A gente pode sair daqui e contar para outra pessoa a piada do Pedrinho. O xiste, ele só funciona naquele momento. É uma coisa daquele momento que funciona, que se você for contar depois não faz sentido, assim, ou não, A né? gente precisa de 2 ou 3 palavras sobre o Pedrinho, não precisa conhecer a história dele. Entendeu? Agora, para você ter relações cômicas, a gente tem relações cômicas com os nossos amigos. A gente fica tirando onda, zoando, porque a gente conhece pelo menos eu entendo assim, né? Que o cômico, ele é revelar a paixão. O risível nele é porque ele é um escancaramento de uma paixão, do que tem de patético nessa paixão. Ou seja, a paixão é a maneira como o sujeito fica preso e acredita num objeto metonímico. Que o amor é isso, né? Por isso que o amor é um sentimento cômico, é a gente acreditar demais num objeto metonímico. Isso que o Lacan vai falar depois lá no seminário, acho que do RSI, né? Por exemplo, por exemplo, que os homens acreditam nas suas mulheres como uma religião, eles realmente acreditam no seu objeto, né? Então, eu acho que é isso que o cômico mostra, o que tem de patético nessa crença num objeto metonímico. Pelo menos eu entendi ele colocando assim, dessa forma.
Mas tanto o riso é uma coisa muito mais ampla, o cômico é um pouco menor, mas é mais amplo que o xiste. Agora eu entendo o vítio, o xiste, a tirada espirituosa, com essas jogadas que a gente faz com o significante, como a Pri estava dizendo, né? Que é uma satisfação que, de certa forma, ela ressoa na nossa infância, né? Quando as palavras a gente brincava com as palavras, que a gente tinha, assim, um deleite com as palavras, né? E tinha uma relação, assim, muito mais próxima entre as palavras e o desejo. Eu fiquei pensando aqui também, porque metáfora e metonímia são figuras de linguagem, né? Será que a ironia, por exemplo, que também é uma figura de linguagem, isso do sarcasmo, isso entra como o cômico também, né, nesse bojo, será? Assim, fiquei pensando aqui. Pensando também, não sei. Pena que o Marcelo não está aqui. Mas eu entendo que o cômico usa todos esses recursos, né? O cômico é uma coisa mais ampla, pode usar a tirada espirituosa, que é o recorte freudiano, né? Que é o brincar com as palavras, a tirada espirituosa. Mas o cômico pode ter o sarcasmo, o cômico pode ter o humor negro, né? O cômico está ali com a tragédia. Né? E o Lacan vai mostrando esse exercício, a gente estava discutindo no seminário 8, né? Ele propôs a gente fazer o seguinte exercício. Leiam Racine, né, e abstraiam, cortem do texto as coordenadas da zona da segunda morte, né? Tirem assim os 4 cantos da tragédia e leiam as histórias de amor de Racine. Elas são muito engraçadas, né? São uns troços absurdos assim. Rubem, Oi. oi, eu tô escutando vocês aqui, e aí me surgiu uma questão. Então, na verdade, assim, como você falou assim, do xiste como um relâmpago, não necessariamente o xiste é uma piada, então, né? Pode ser que seja uma palavra. Sim, boa pergunta. Eu não sei responder. É que quando eu falei piada antes, eu usei como sinônimo de xiste, né? Mas não sei se a gente pode usar a palavra que a gente usa em português para definir exatamente o bom humor, né? Que na França se usa o Witz alemão, eu não sei. Não sei mesmo. Mas esse recorte freudiano do Witz, né? Ele é brincar com as palavras. E ele é bem breve. E ele pode ser, inclusive, para dar um exemplo do ato, né? Que é uma fala que depois o Miller vai contar, que é da Judith Miller lá, que um conde fica dançando com ela, tentando pressionar ela, e aí ela complementa, eu não me lembro que palavra, mas ela coloca um ato no final, e ele não, e o Lacan conta essa piada, as pessoas não riem, depois ele vai comentar aqui que ele não fez uma preparação, quando ele fala da preparação do xiste, né? Mas então, só para não sei, tentando responder a tua pergunta, um dito espirituoso podem ser 2 letras, pode ser um fonema, né? Completar uma palavra com um fonema, por exemplo. Esse exemplo do bom dia né? Então, o dito espirituoso, será que tem algo espirituoso nisso? É a soma de um e numa palavra, né? Então, é brincar com a letra e brincar com as palavras, eu entendo dessa forma. Eu não sou literato nem crítico da arte, eu não sei definir o gênero da comédia, diferenciar o que é humor, o que é o cômico, né? Agora, eu acho que talvez a gente possa, assim, pensar que o seminário, o Lacan acaba comentando esses outros gêneros, ele sempre volta na comédia para falar da questão do eros, do amor, né, do patético que tem no na nossa libido, na nossa relação com o desejo, e recorre à tragédia para falar do que tem de trágico nisso tudo. Né? Então, o Lacan sempre retorna esses 2 gêneros, ele está sempre voltando. Mas aqui, desse seminário 5, embora ele vai comentando mais de forma lateral, o importante é esse recorte da tirada espirituosa. Né? Rubem. Tanto que... Pode falar, Rubem. eu o microfone. Ah, tá. É só uma questão aqui. Vocês estão falando disso, me veio assim, eu acho que é só o que vocês já estão dizendo. O cômico, então, como esse que conta, me parece mais universal, aquilo que pode ser replicado. E o xiste estaria nessa coisa que é um momento mesmo, um relâmpago, onde tem um reconhecimento desse outro, mas que toca mesmo o infantil. E por isso que é um relâmpago, que não pode ser replicado. Pensei assim também. Isso. E o fundamental exatamente. E o fundamental do xiste, ele vai trazer tudo isso, não é só pelo prazer de ler as comédias, nem de brincar com os xistes, mas é porque ele vai pensar depois a função do nome do pai na mesma batida do Witz. Eu acho que isso é fundamental, né? É isso que é fundamental nesse texto. A gente nem conseguiu entrar nesse assunto ainda, né? É que o Witz, ele mostra essa capacidade de alguém entender o duplo sentido daquilo, o sentido mais além do que eu estou dizendo. É um nível de abstração maior. Acho que esse que é o fundamental nisso aqui.
Bom, gente, eu vou pular para a forclusão, porque temos meia hora só, né? Vou ter que deixar um monte de coisa aqui de fora, do medicine, do bubzinho, a mulher de não receber, que é uma fala ingênua, fama de não recevoir, né, que dá o nome ao capítulo, mas, tentando resumir muito, é um dito de um ingênuo, que era um paciente do Lacan, que ele recortou como xiste. E ele, quando conta para a plateia acha engraçado, né? Então, ele mostra, assim, essa, digamos assim, transitividade das falas, né? Se no xiste eu tenho que preparar o grande outro, eu tenho que criar o grau da palavra para receber a palavra, né? Para ter alguma chance de que o grande outro ria do meu dito espirituoso. Na fala do ingênuo, ele nos dá o recorte pronto, né? Ele nos dá o recorte pronto, só basta alguém roubar dele, apresentar para o outro, se outra pessoa rir, pronto, saiu um xiste daí. Certo, gente? Bom, eu posso pular para... Temos meia hora só para falar da psicose. Eu vou ter que deixar um monte de coisa de fora aqui, mas depois a gente pode... Aqui eles não alcançam. Mas a gente vai poder voltar sobre isso muitas vezes no decorrer do ano, viu? Porque a gente vai voltar ao xiste, vai voltar à psicose. Bom, o Lacan começa aqui falando uma coisa que é banal, né, mas que dá para perceber que... Eu vou para os pontos principais, tá? Eu vou deixar de fora os detalhes, senão não vai dar tempo. Ele começa citando a fala da Gisela Pankov, né, que é uma psicanalista que trabalhava, mais velha que o Lacan, que trabalhava muito com as psicoses, que era militante assim disso, e ela apresenta, né, o conceito de duplo vínculo, que é um conceito dos americanos, lá do Bateson e da equipe de Palo Alto. Né? Eu li esse artigo, achei lá em casa. Se alguém quiser, depois eu posso escanear e passar. Né? Que se chama o artigo 56, onde ele apresenta a ideia do duplo vínculo, se chama Em Direção a uma Teoria da Esquizofrenia. E é bem interessante, assim, só uma contextualização histórica, né? Lacan vai falar que o Bateson pôde pensar isso porque já havia uma boa teoria sobre estratégia de jogos nos Estados Unidos. Ele está se referindo, eu acho, ao John Nash, né? Que é tão querido para nós da psicanálise, né? Que criou em 1950 a teoria dele sobre jogos cooperativos, uma estratégia de jogos, né? Onde ele cria o equilíbrio de Nash. Que eu tenho o livro dele, eu não li ainda, mas até onde eu li sobre a história dele, me parece que essa criação dele foi fundamental para a estabilização, né? Assim como foi importante para o Schreber escrever as memórias, para o John Nash foi construir essa teoria matemática, onde ele consegue criar um certo ponto de estabilidade para esse sujeito dilacerado entre forças contraditórias. Assim. É muito interessante, né? Eu quero ler o livro dele porque eu acho que pode nos ajudar a pensar a psicose. Bom, o que é esse duplo vínculo? Né? Ele vem numa batida de estudos sobre as interações familiares. Esse livro aqui é um livro argentino sobre do pessoal que trabalha com terapia de interações familiares. Né? Na graduação, eu li um livro que se chamava Pragmática da Comunicação Humana, do Václavik, que é de 62, um pouco depois disso, se eu não me engano, né, que ele defendia que a linguagem tinha 3 grandes campos, né? Semântica, a sintaxe e a pragmática, que é disso que se trata aqui. O campo da pragmática ele se refere aos efeitos comportamentais da linguagem. No caso, os efeitos comportamentais, inclusive os patogênicos, né? E são estudos que vêm na tradição da Frida Fromm-Reichmann, né? Que é aquela psicanalista que criou, que foi para os Estados Unidos, que casou com Erich Fromm, né? Que criou, que tem uma obra, tem coisas interessantes, até resistente sobrevivente ao nazismo, ela sustentou muitos familiares, é uma pessoa de alma boa, digamos assim, e muito empenhada no cuidado com a psicose. Só que ela cunhou esse termo da mãe esquizofrenizante, né, que vocês devem ter ouvido já, que fez a psicanálise sofrer tão duras críticas, né? A mãe geladeira é do autismo, é o que é outro autor lá americano, né? Daí fala assim de serem mães muito frias, né? No caso da mãe esquizofrenizante, é o tipo de patologia que tem um padrão indutor de patologia no filho. Ela vai entender a esquizofrenia assim, digamos assim, criada pela relação com a mãe. Assim, defendendo um pouco esses autores, né? Inclusive os de Palo Alto, quando a gente vê a família do psicótico e sua família, uma pessoa muito psicótica, assim, muito desorganizada, a gente vê realmente alguns padrões estranhos de comportamento da família. Né? Só que você não pode dizer o que tem de
que vem primeiro o ovo ou a galinha, né? Porque um paciente, naquele grau de desorganização, eles organizam a equipe de saúde mais preparada também, né? Então, por exemplo, por que alguns desses padrões comportamentais não podem ter advido depois da desorganização psicótica, né? Então, Rubem, eu acho que pensando aí nisso da mãe esquizofrenizante, assim, né? Eu acho que daí, se a gente for pensar como Lacan coloca assim as funções, né? Então não é a mãe, né? Então é isso da função, esse que é alguma coisa que da função ali que não opera, né? Esse é o cerne desse capítulo. Esse é o cerne desse capítulo. Mas eu não sei se vale a pena a gente entrar um pouco na discussão desse artigo. Eu fiz um resuminho dele, assim, do Pragmática, né? Talvez porque daí que vem a ideia da Gisela Pankow, né? Eles entendem assim, observando os padrões de comunicação do esquizofrênico. Então você fica imaginando que condições a gente pode pensar como necessárias e suficientes para que esses padrões de comunicação, para que no processo de socialização ele tenha criado esse padrão de comunicação. Essa é a pergunta deles. Né? E eles partem da lógica do Russell, né? Essa ideia da diferença radical entre classe e membro, né? E eles vão dizer o seguinte, que na comunicação comum, entre nós aqui, a gente subverte o tempo todo a lógica formal para falar, que isso é normal, né? Só que determinadas quebras de padrões lógicos são indutor de patologia, essa é a hipótese deles. Um exemplo é o duplo vínculo. Por exemplo, esse livro que eu citei antes, A Pragmática da Comunicação Humana, ele já tem esse conceito de duplo vínculo. Eles vão usar o duplo vínculo como um exemplo o seguinte exemplo, né? Dessa coisa paradoxal entre, por exemplo, o que é uma linguagem analógica e o que é uma linguagem digital. O analógico para eles, o digital para eles é a semântica, né? O sentido daquilo que é portado pela minha mensagem, pela minha fala. E o analógico seria, assim, digamos, os ruídos emocionais que estão ali. Assim, por exemplo, uma mensagem pode ser extremamente afetiva, mas o conteúdo analógico ela passa extremamente agressivo, né? Então eles vão dar isso um exemplo de imagem paradoxal que pode ter efeito de duplo vínculo ou não. Bom, o que é o duplo vínculo para eles? O duplo vínculo é uma situação que tem que ter 3 elementos no mínimo. Né? Que o sujeito esteja em dependência absoluta de alguém, que não possa encontrar saída, porque se tem uma dependência absoluta, você tem uma rota de fuga, né? E essa pessoa em quem está em dependência absoluta, ela emite mensagens paradoxais, né? Onde um enunciado é frontalmente contrário ao segundo. Não é assim que um é mais importante ou que um tenta esconder o segundo, essa relação que tem assim, quando a gente tenta despistar o que está falando, né? São duas coisas que concernem o sujeito, e se o sujeito responder um grande outro, como diz o Lacan, uma delas ele vai se ferrar na outra, né? O sujeito se sente dilacerado diante da mensagem. E a ideia deles é que alguém criado com esse padrão de comunicação, no final lá da adolescência, a pessoa vai adquirir uma incapacidade para discriminar os tipos lógicos de linguagem. Por exemplo, a gente fala em metáforas, eu uso ironia, né? E entre esses diversos conjuntos, que são as diferentes formas lógicas de linguagem, tem os sinais que marcam, né? Por exemplo, eu estou falando sério com o meu filho, tentando assustar ele com uma coisa, né? De repente eu dou um sorriso e ele sabe que eu estou brincando, né? Esses são signos que diferenciam os tipos lógicos. A gente brinca o tempo todo com isso, né? Algumas piadas a gente começa falando sério, depois a pessoa vai ver no final que é uma piada, né? Enfim, então é como se faz parte do padrão de comunicação da esquizofrenia a incapacidade de diferenciar os tipos lógicos. E é interessante que diferente assim do que textos de muitos psicanalistas que vão dizer, em função do que está escrito nesse capítulo, né, que o psicótico não faz metáfora, eles vão dizer que é o contrário, que os psicóticos acabam utilizando metáfora o tempo todo, mas como se não fossem metáforas, como se usassem metáforas no concreto. É isso que eles vão dizer. Eles falam também da importância da falta de um terceiro, né? É interessante que surja isso aqui, né? Quer dizer, se houvesse ali um pai, um irmão mais velho, uma outra pessoa, um tio, né, que tivesse ali presente na vida do sujeito de uma forma que ele pudesse escapar, que ele pudesse fugir para um outro padrão de comunicação, né, não seria patogênico a situação do duplo vínculo, né? Mas o que acontece é que, normalmente, os homens nesse ambiente ficam presos ao mesmo padrão de comunicação dessa mãe, digamos assim, né? Então, essa é a teoria deles. Não sei se... Isso, Stephanie. Exatamente isso.
E, bom, o Lacan vai dizer que, pelo menos, eles estarem centrando a coisa na comunicação, na linguagem, na significação, é um enorme progresso, mesmo nos Estados Unidos. Só que ele vai criticar o que tem de insuficiente nisso, que eles estão muito presos na significação ainda, né? Porque é isso, né? O duplo vínculo é uma dupla significação. Assim, ele dá um exemplo aqui. É um exemplo que eu já vi isso no hospital psiquiátrico mais de uma vez, né? De quando chega um familiar, e não precisa ser a mãe, né? Às vezes, quem tem esse padrão de comunicação duplo vínculo é o pai, é um outro. Não estou dizendo que eu concordo com essas teorias, sim, mas que já vi na fenomenologia assim, de determinadas falas que deixam o sujeito meio sem saída. Mas o exemplo que ele traz aqui do hospital é o seguinte: a pessoa está internada há muito tempo, saudade dos familiares, a mãe vai visitar, e aí quando a mãe chega, ele abraça ela afetivamente. A mulher endurece, né, dá meio que um passo para trás, assim, ele percebe, ele lê esses sinais do corpo dela e se afasta, triste, assim. Aí ela diz: mas o que que foi? Já não me ama mais? Aí ele fica meio paralisado, assim, né? Aí ele fala: você não precisa também travar por tudo que se diz, né? E não precisa ter vergonha dos teus sentimentos, como se fosse ele que não gostasse dela, né? E aí ele fica desorganizado, quando ela sai, bate no auxiliar de enfermagem, um exemplo, assim, de um padrão de comunicação, de uma confusão, né? Bom, fenomenologicamente, é preciso dizer que nos lugares de atendimento, assim, você vê essa coisa de um familiar visitar a pessoa se desorganizar, né? Tanto que hospitais psiquiátricos estrito sensu às vezes evitam a presença dos familiares, mas isso não é a regra, isso se vê, e como eu disse, você não tem como saber, né? Porque a pessoa que está muito desorganizada, ela acaba gerando desorganização em todo mundo que está ao redor, né? Eu digo numa psicose francamente desencadeada em crise, em surto, é uma coisa muito difícil de lidar, né? Buenas. Então, Lacan fala o que tem de insuficiente nisso, né? Além disso, que a gente pode apontar de saída, né? Não dá para diferenciar o que vem antes, se o ovo ou se a galinha. E o Lacan vai falar isso, inclusive, para a neurose obsessiva, né? Tem um lugar que ele comenta assim: você vê o obsessivo com a sua mãe tirânica, né? Provavelmente foi a única mãe que foi possível com o tiranismo da demanda desse obsessivo. Então, tem coisas que são estruturais, né? Enfim. E o Lacan vai dizer isso de uma maneira que é muito legal nessa teoria da forclusão, né? Que é uma teoria que é criticável por vários aspectos. Eu tive uma confusão enorme na residência, que uma residente feminista, assim, né? Ela, antes de saída, quando a gente foi estudar isso, ela falou: eu não gosto desse negócio aí, o pai é o que amplia, que tem essa lei que ajuda, que apoia, que estrutura, e a mãe é esse crocodilo, né? Sempre essa coisa eu levou para esse lado o negócio. Não é, mas é um significante, uma metáfora, todo esse discurso. Aí, depois, no final do texto que eu tinha sugerido, o Fink me traz um péssimo exemplo, né? Que ele traz um exemplo assim: por exemplo, as mulheres lésbicas que querem prescindir do pai e querem ter um filho sozinho, sem homem. Olha o exemplo que o Fink usa, né? Você sabe que o Fink me fez pensar um pouco sobre até que ponto essas críticas feministas têm sentido, assim, né? No sentido de que, será que, por um lado, ceder com as palavras é ceder com as coisas, mas, por outro lado, será que quando a gente coloca um nome, também a gente não substancializa? Né? É claro, podia botar significante beta, deixar o beta lá em vez de significante o nome do pai. Né? É possível. Porque gruda, você cria imagem, né? Porque não precisa. Ele diz aqui em todas as letras: o homem nem precisa, não parece mostrar que precisa aparecer. É um elemento do discurso da mãe, né? A relação que a mãe tem com a lei, não com. Ele usa exemplos aqui que são muito anacrônicos, né? Por exemplo, não basta o homem estar com o avental da mulher lavando louça. Meu Deus, coitado da criança, ele visse a gente hoje em dia, né? Mas na época dele, os homens não usavam avental para lavar louça, né? Mas ele fala que não é disso que... Mas na época dele, talvez fosse pensar que isso fosse um homem que não tivesse assim o peso da sua autoridade, enfim. O que eu quero dizer é isso, né? Que, por um lado, também ceder com as palavras, ceder com as coisas, né? Porque na nossa cultura tem uma tradição patrilinear, tem a questão de que o pai é incerto. O pai é um ato de nomeação, né? Tá certo que o teste de DNA criou uma série de confusões aí, né? Mas o pai é um ato de nomeação, né? O pai é a mãe que nomeia, né? Então faz sentido também, porque senão daqui a pouco no grafo do desejo ficaria assim
alfa, beta, gama, delta, né? Mas só queria comentar com vocês que eu acho que dá para a gente pensar assim, que chamar o falo de falo, chamar o nome do pai de nome do pai, traz alguns riscos de substancialização, né? Desde que a gente não entenda muito bem o que está querendo dizer com aquilo, que é uma metáfora, que é um significante, né? Bom, então o que o Lacan vai falar é isso, que o Bateson estava muito ligado à significação dupla, né? E agora, o que produz esse profundo desconcerto que a gente vê no psicótico, né? É a falta de um significante do nome do pai, né? Aquilo que a forclusão não deixa com que o significante se escreva. Porque se a gente pensar, né? Se a pessoa tem algum grau assim internalizado de esse Y que eu usei antes, né? Que permite que uma mensagem seja replicada, que se cria um grau alto de abstração, é claro que ele vai conseguir. Eu não digo metacomunicar, né? Que esses autores falam em metacomunicação, depois Lacan vai insistir o tempo inteiro que não existe, porque não tem como usar um significante que esteja fora do código. Não tem como usar um significante para falar do código que esteja fora do código. Então, não existe metacomunicação. Mas para esses autores existe. E metacomunicação é de Sloane, não fica chateada. Quando eu disse isso, eu quis dizer aquilo. Eles chamam isso de metacomunicação, né? No caso desse exemplo desse paciente, seria o paciente chegar para essa mãe e dizer: você está falando que eu não te quero? Você que ficou duro aí, que nem uma pedra, o que você está querendo dizer? Né? Então, é como se esses sujeitos não tivessem essa capacidade de abstração, né? Que ficasse muito concreto nesse curto-circuito. Assim. Por isso que as mensagens, sejam paradoxais ou não, elas acabam sendo desorganizadoras. Né? Bom, deixa eu tentar, aqui temos 13 minutos, né? E aí eu acho que é essa, sim, a trama que ele faz nesses dois capítulos. Que ele vai pensar a forclusão do nome do pai como aquilo que torna o sujeito inapto para criar esse segundo patamar do grafo. É como se não permitisse esse nível de abstração. É como se eu fosse contar uma piada que tem um nível abstrato, tem um segundo sentido, né, e o sujeito não entendesse a piada, entendesse no concreto o que eu estou dizendo. Eu acho que eu entendo o que o Lacan quer dizer aqui, mas aí eu queria só repartir uma reflexão que eu tenho, assim, tem um tempo que eu tive muito contato com o psicótico, infelizmente agora não tenho mais tanto, mas eu ficava meio incomodado porque os autores diziam que o psicótico não faz metáfora, em função de que o nome do pai, né, quando é escrito, é uma primeira metáfora, um primeiro ponto de Capitoné, né, que permite ampliação do gráfico, que permite assim toda uma abertura simbólica. Né, que se a gente for pensar, o que é o nome do pai? Né? É um significante que entra, é como um enxerto na relação que a criança tem com o que ela simboliza do desejo da mãe dela, né, pelo Fordar. É como se entrasse alguma coisa de fora, um enxerto, assim, aí nasce um novo galho, se amplia, né? Vou usar um exemplo bem banal, quando a gente... Vocês se lembram da adolescência de vocês? Quando vocês aí conhecem uma tribo, um grupo de amigos, os pais do grupo de amigos, aí vocês veem que eles usam os mesmos códigos culturais, mas tem uma outra maneira de ver esse código. O quanto isso é libertador, o quanto a gente fica menos asfixiado. Ou quando depois a gente vai viajar para outro país, com outra língua, e vê que as pessoas usam, às vezes, os mesmos códigos também, mas tem outra forma de entender esses códigos culturais, e como que, por exemplo, uma viagem amplia, né? A metáfora paterna é o primeiro momento, né? Em que o mundo onde a criança está ali preso no grande outro primordial se abre, né? Quer dizer, é uma grave perda, né? O sujeito tem que fazer esse luto fundamental, que é de não sou aquilo que completa esse grande outro primordial, naquela cama depois vai falar em termos imaginários, eu não sou o falo que completa essa pessoa, né? Nossa, tem outra pessoa que sabe dar o que a minha mãe quer, bem esquemáticozinho do Édipo assim, né? Então, bom, essa pessoa tem essas insígnias. Bom, talvez de repente eu incorporar essas insígnias num tempo futuro, talvez, né, eu possa ter acesso a esse tipo de coisa. Né? Mais ou menos isso que a metáfora paterna é uma abertura para o futuro também, né? Se o sujeito aceita, né? Se o sujeito consegue aceitar esse horror que a gente vive, depois a gente passa a vida inteira querendo ser o último pacote da bolachinha das pessoas, né? Mas a gente, se não fizer esse luto fundamental, a gente não vai ficar na saudade, não vai ficar na nostalgia. O que eu ia dizer aqui? E, bom, Tá falando do enxerto, da abertura simbólica e tal.
Bom, eu esqueci o que eu ia dizer, mas eu vou agora só rapidamente ao tema. Ah, tá. São duas formas que o Lacan vai falar isso, né? Aqui, que ele fala de um jeito que eu achei estranho, né? O nome do pai é o significante que no grande outro designa o grande outro, né? Até pela lógica do Russell, da classe, dos membros, né? Como assim? Então tem um membro interior da classe que representa a própria classe, né? Enfim, acho que talvez seja no período posterior que o Lacan vai utilizar essa lógica dos conjuntos para pensar o significante que falta no conjunto, né? Para pensar a falta do grande. Mas nesse momento me soou estranho. Mas eu entendo o que ele está querendo dizer aqui, que é essa pecinha, né? Que esse luto que estava falando, né? Ele amarra uma possibilidade de ampliação da lei, né? Que daí é meio que incorpora essa função legisladora da lei. Porque é isso que é interessante, né? O nome do pai, ele tem em francês, assim, uma folhinha muito grande com o não, né? O não do pai, né? Quer dizer, essa função de que alguém conseguiu privar a mãe de que aquela criança seja seu complemento imaginário. E é um não que abre todo mundo, né? Que abre todas as possibilidades. O Miller vai dizer, né? Que é quase como se a gente dissesse assim: não tem nome se não tem nome do pai escrito, né? Não sei se vocês lembram lá do seminário 3, Autossum de primária, alguma coisa fica de fora, né? Na simbolização primária, na rede de significantes que forma o mundo do sujeito, alguma coisa fica de fora. Que aqui nesse momento ele vai propor que é o nome do pai. Né? É como se o nome do pai fosse essa pecinha no interior do grande outro que dá consistência ao conjunto. Uma primeira amarração, né, que diz, o texto da lei tem validade. A sanção presidencial, o carimbo do Xandão lá na condenação, né? Sem o carimbo do Xandão, nossa vontade de condenar o Bolsonaro não seria só um capricho, né? Então, parece um pouco forçado tudo isso, né? Mas se a gente for pensar assim, a relação que o sujeito tem com o seu grande outro primordial, né? Que eu prefiro falar grande outro primordial do que a mãe, né? Porque eu acho que fica um pouco mais... Cada vez mais, assim, também, outras pessoas tomam essas funções, né? Mas a relação com esse grande outro primordial que faz aqueles primeiros cuidados do handling, do role, como diz o Winnie, é uma lei que é uma lei sem intermediação. É uma lei direta, né? É quase como um capricho. Se eu estou com vontade de dar banho, eu banho. Se eu estou com vontade de dar comida, eu dou comida. Né? Uma dependência absoluta do desejo de outra pessoa. E a gente nem percebe isso, né? Só percebe quando isso falha, por exemplo, numa psicose puerperal, sei lá, joga a criança fora, né? Onde esquecem de cuidar da criança. A gente só percebe quando esse desejo falha. Então, você está totalmente engatado, dependendo do desejo do outro completamente. Então, essa é uma lei totalmente arbitrária, sem mediação. Quando um outro código, que é o código do pai, se insere aí, é como se a criança tivesse esse aprendizado fundamental, né? Nossa, então esses outrinhos aqui se referem a uma outra lei, né? O pai surge como portador de uma lei que está para além do capricho, daqueles grandes outros primordiais. Então é isso que o nome do pai faz. Porque o cuidado tem a ver com o dever, se você tem que cuidar daquele sujeito, né? Isso. Senão não vive. Então é como se fosse a execução da lei também, né? Isso. Da lei, né? Isso. Não é uma extensão do meu corpo, né? Eu tomei essa responsabilidade. E aí é isso que ele tenta dizer aqui de um jeito que não é tão simples. Sim, tem outra frase aqui que eu vou só repartir com vocês, porque eu achei muito difícil. O nome do pai é o significante que significa, que no interior desse significante, o significante existe. Eu achei essa frase um trava-língua, né? Dessas frases lacanianas mesmo. Mas eu acho que talvez esteja se referindo aqui, né? Que, bom, tem o texto da lei, né? Porque o sujeito já está imerso na linguagem, mas é como se tivesse uma amarração que dissesse, isso tem valor. Isso está valendo. Bom, agora eu fiquei pensando muito assim, por que essa relação do xiste com... Nossa, está acabando o tempo. Por que essa relação do xiste com a metáfora paterna, né? Como se a metáfora paterna, como se o xiste, assim, quando a gente vê nessa história da homologação, isso que eu chamei de Y antes, é como se fosse um relézinho, né? Que recebesse o circuito e abrisse a possibilidade de ser duplicado numa relação abstrata, né? Na falta disso, não tem xiste. Porque se a lei
né? E aí mostra uma dimensão criativa do pai, né? O pai como aquele que cria o código, né? Eu digo agora função paterna, né? Como essa coisa criativa da lei, que é uma lei criativa, é uma lei que abre universos, é uma lei que acolhe a diferença, né? Porque se a lei, essa lei que estrutura, né, a interdição do incesto, essa lei cultural universal, segundo os antropólogos, se fosse uma coisa muito binária, não teria o xiste, né? Então precisa de uma função homóloga aí, né? Como se eu acho que eu já falei essa frase aqui, que é um relé que amarra o circuito e abre a possibilidade de ser duplicado, né, que permite uma certa reversibilidade, né, um certo jogo. Assim, por exemplo, por que é injunção para alguns psicóticos se tornar pai? Quer dizer, quando eu estou filho ali, eu estou ali numa relação imaginária, quando eu tenho que ter essa reversibilidade simbólica de passar por aquele drama que os neuróticos passam, nossa, até eu posso ser pai, coisa mais furada do que eu pensava, né? Tipo, nossa, até eu posso ser professor, nossa, o saber é mais furado do que eu pensava, né? Assim que o neurótico vai com sua angústia de mancada em mancada, levando sua vida, né? Por que alguns sujeitos, quando tem que ter essa reversibilidade, agora não sou mais filho, eu sou pai, eles se desorganizam? Tivesse que ser todo, assim, né? Uma posição de todo, assim. Tivesse que assumir uma posição de todo do qual ele não dá conta. Exato, bem pensado. Ele não é curado. Bem pensado. E é esse significante que dá essa possibilidade, também essa reversibilidade, assim, de a gente poder se separar do outro. Por isso que, para muitas pessoas, assim, a primeira relação sexual induz a psicose. É como se não conseguisse se situar nessa divisão da sexuação. Eu não sou tudo, eu sou só tenho aqui uns trocados no bolso, vou ter que me virar desse lado, né? Que é a posição do neurótico, né? E para o psicótico isso é uma injunção. Cadê a psicose quando tem filho também, né? Quando tem o filho, e principalmente quando tem que se separar dele, quando tem que operar essa separação, assim, que é uma separação real, né? Eu vou ter que resumir muito aqui, que tem 3 minutos, né? Rapidamente aí, porque ele vai introduzir o tema da forclusão com o tema da invocação. Por que invocação, né? A invocação é quando a gente atiça no grande outro esse lugar simbólico, né? Tipo, tu és minha mulher. Quando eu falo isso, eu me constituo como homem de alguém. Tu és meu mestre, né? Eu me constituo como discípulo de alguém. Eu recebo do grande outro a minha mensagem de forma invertida, dizendo quem eu sou, né? Dando alguma resposta para a língua do ser. É como se na psicose não tivesse assim a reversibilidade simbólica disso, né? Isso que ele vai trazer da questão do grafo e mostrar como que isso se daria no Schreber, né? E tem aquela figurinha que eu mandei para vocês que mostra um curto-circuito aqui embaixo, que na ausência do nome do pai não tem essas relações simbólicas, não tem assim o apoio do código, a mensagem, então fica um curto-circuito imaginário. Na falta do nome do pai, o sujeito precisa criar uma suplência, já que não tem essas rotas abstratas, né, que trazem uma grande reversibilidade, mais espaço de jogo, fica um curto-circuito. Literalmente, o Schreber ele estava amarrado em Deus pelos nervos, né, tinha uma comunicação direta. Pelo que eu trago esses exemplos de fenômenos de código e fenômenos de mensagem, que ele destrincha em vários exemplos, mas aqui ele comenta 2, né? As frases interrompidas, por exemplo. O que as frases interrompidas eles vão mostrar? Que está, digamos assim, corroído o espaço, que é esse espaço que a gente cria na invocação de um grande outro simbólico. Você não consegue localizar ali o shifter da mensagem, né? Falta o lugar, que é esse lugar que a gente cria com a invocação. Da mesma forma, assim, essas ideias, o código, que é um código dissociado da mensagem, né? Que é um neocódigo, por exemplo, toda a língua fundamental, que não tem relação com o código como o tesouro do significante, mas é uma nova língua ditada por Deus, diretamente por Deus, que tem a função de criar um mundo muito mais coeso, assim, onde as palavras têm um sentido próprio, né? Então, o neologismo... Não existe piada nisso, né? Não existe piada nisso, não. Vou criar um mundo, como o neurótico faz, Então, isso é muito bem... Outra coisa que eu não queria esquecer de dizer, que foi o que eu esqueci aquela hora. Eu sempre ficava incomodado quando eu li os textos e dizia que o metáforo psicótico não faz metáfora. Não é a realidade que eu vejo, né? Eles contavam muitas piadas, tinha uns que eram muito divertidos. Aí um psicanalista mais radical vai dizer, não, mas eles aprenderam, eles não criaram essa metáfora, eles só estão copiando. Pode ser, mas eu sempre ficava com aquela coisa militante da reforma psiquiátrica, de pensando, isso não é um jeito de desumanizar o psicótico, dizer que o psicótico não faz metáfora? Daí eu lembro de 2 exemplos importantes. Um exemplo é uma paciente que eu tinha, que quando ela estava organizada, quando ela estava estabilizada, ela dizia assim, o meu pai sempre envenenou, a minha mãe sempre envenenou o pai contra a gente. Bem neuróticazinho, assim. Só que quando ela psicotizava,
quando ela entrava na desestabilização, ela criava um delírio em que a mãe tinha envenenado o pai. Tem uma história muito comprida, interessante, que um dia eu até quero falar sobre esse caso, né? Que ela tinha até um plano de vingança, quando ela psicotizava, ela queria matar a mãe, mas aí a mãe tinha envenenado o pai, tinha dado veneno. É um momento em que, quer dizer, ela tá organizada, ela faz metáfora, ela tá psicótica, ela não faz, parece isso, né? E aí eu escutei uma vez de um paciente meu, muito paranoico, até que não foi nem no CAPS, era um consultório particular, que ele me contou uma vez um estranhamento. Assim, ele falava muito só do perseguidor dele, no ambiente de trabalho, eu ficava muito centrado nisso, né? Raramente ele falava coisa da vida dele, quando falava para mim era uma preciosidade, assim. Não conseguia fazer ele falar disso, mas um dia ele contou de um professor que ele admirava muito, que pelo que eu entendi era um cara sem ser muito jogo de cintura também, que ele contou uma piada e a turma ficou muito brava com ele, ele não entendia por que a turma tinha ficado brava. Uma piada totalmente racista, que qualquer um de nós condenaria, né? A piada dizia alguma coisa assim, por que não existem orquídeas pretas? Porque preto não é flor que se chega, uma coisa assim. Uma ofensa racial, né? E o que me chamou a atenção, a turma ficou indignada, deu um problemão para o professor, toda razão, né? É diferente do que ficar bravo porque nem uma professora minha que ficaram bravos com ela porque ela usou a palavra denegrir, ou usou a palavra nuvem negra e deu uma confusão, né? Mas, enfim, essa palavra é racista, essa piada é racista, né? Não tem outra forma de dizer, nem uma piada, né? Um dito racista. E ele ficou dizendo assim, eu não entendi por que ficaram tão bravos. Ele está falando de flores, está falando de orquídea, né? Então, foi uma experiência da clínica que eu vi que ele realmente não entendeu o violento conteúdo metafórico que tinha por trás daquilo. Que não era sobre flor, né? Que não era sobre flor, que estava se falando, né? Não era sobre flor, que precisa ser neurótico para pegar o que ficou oculto, né? A flor que se cheira, né? Não é flor que se cheira. No sentido racista, ele brota, né? Mas alguma coisa ficou escondido ali que ele não pegou. Né? Então, eu digo isso porque é uma coisa que eu penso muito, né? Até que ponto isso não é desumanizar o psicótico? Como é que eu penso disso, né? Que talvez a gente precisasse pensar um outro desenho do gráfico para o psicótico, né? Que talvez não tenham essas linhas abstratas assim iguais às do neurótico, mas existem outras linhas possíveis, né? Até o Miller fala aí que uma das possíveis direções do tratamento é pensar em restituir as ligações entre a mensagem e o código. Mas como fazer isso, né? Aquele livro da Julieta Batista é lindo, recomendo para todo mundo, né? Onde ela critica justamente isso, porque essas são, assim, os lugares comuns da psicanálise, né? O psicótico não tem desejo, o psicótico não é sujeito, né? As pessoas chegam a esse tipo de dito, que eu acho que não é isso que está escrito aqui. O que Lacan está dizendo aqui, como eu entendo, é que há realmente um déficit, e aí isso também é criticado, né? Que é uma teoria deficitária, mas que há um déficit na abstração. Rubem, mas nesse exemplo da menina que diz, minha mãe envenenava o pai contra a gente. Quando ela tá, você diz assim, ela não está desorganizada, ela fala isso como uma... Será que... Porque, assim, uma das coisas do diagnóstico diferencial é isso da dúvida, né? Será que quando ela fala isso, quando ela tá ok, tá bem, ela tá colocando dúvida? Ou ela tá dizendo ali só o que ela já acredita e daí depois a coisa toma frente, entendeu? Porque se fosse uma coisa assim, meio neurotiquinha, como você falou... Pode ser, agora ouvindo você falar, pode ser que até eu tenha comido barriga na época. Né? Pode ser que eu tenha escutado isso aí como uma metáfora e não era. Porque esse é o nosso principal erro diferencial na psicose, né? Eu estava falando com uma colega ontem, eu não acho nem um pouco fácil diferenciar quando as pessoas não estão desorganizadas, não é tão simples. É muito difícil. Né? Então, no fim que vai falar que assim, o principal apoio diagnóstico dele é não sentir um certo desconforto na dúvida, na linguagem. Eu não sei, eu não consegui dizer, né? Isso que você falou é importante. Né? Só que quando eu ouvi, eu tive toda a impressão do mundo de que ela, até pelo contexto, o resto do contexto da fala, que ela estava querendo dizer assim que o pai botava a mãe contra elas. Então, ela usou no sentido metafórico, assim, mesmo que não seja uma metáfora propriamente tão abstrata, porque ela tenha tomado de algum lugar, tenha tomado, sei lá. Mas a sua pergunta me fez pensar que ela pode já ter falado no concreto e eu ter comido barriga. Não sei, né? Não dá para saber muito assim, né? Mas... sim, eu falei, vou pôr mais perto aqui. Eu falei que no caso que o Rubem mencionou, da paciente que disse, quando ela estava bem, assim, que não estava em surto, né, não estava desorganizada, que ela dizia, minha mãe envenenava o pai contra a gente. E aí, quando ela entrava no delírio, ela dizia, literalmente, existia um envenenamento de fato. Então, assim,
se é uma psicótica, isso já teria aparecido lá como uma dúvida, ou, aliás, sem dúvida, né? Não, por isso que eu acho que a diferença de que quando se diz assim, não é uma metáfora, depende do contexto, né? De como essa pessoa traz essa. Porque assim, vamos supor que você tivesse perguntado assim, mas envenenava como? Né? E aí, daí ela te falou, né? Ah, ela falava isso, falava aquilo. Isso tem um descolamento de metafórico, assim, de fato, Sim. né? Então, porque daí, assim, eu acho que quando a gente vai diferenciar essa coisa do diagnóstico, uma das coisas que aparece é uma coisa meio petrificada nisso também, né? De não deslizar muito e tal. Eu fiquei pensando nisso, né? Inclusive, esse foi um caso que eu acho que foi uma das vezes a psicose que eu acertei, né? Porque ela era budista, e aí quando ela psicotizou, né? Ela teve crises muito graves, assim, os familiares me falaram, né? Teve uma intervenção que foi organizadora, né? Ela estava decidida que ia fazer justiça com as próprias mãos. E aí eu disse para ela, justiça com as próprias mãos? Você e o karma, onde que tá? Né? Porque ela era muito budista, né? Ela deu assim uma estagnada e aí ela voltou muito mais organizada. A gente raramente acerta. Dessa vez eu acertei, né? Assim, com a psicose. Porque daí você apelou para uma coisa que era para além, que era da crença. Assimptótica, né? Porque eu acho que esse nível. Por que essa a metáfora paterna ela tem uma direção para o futuro, né? Quer dizer, eu não sou tudo que completa esse sujeito, mas no futuro tem uma possibilidade de que alcance a tartaruga. E o sujeito se lança para o futuro. Acho que é por isso que é tão importante isso que o Freud chamava de resolução assintótica do desejo, né? Que o Shireba iria se tornar mulher de Deus para criar uma nova raça, mas isso num futuro indeterminado. E aí, no karma, ela conseguiu relegar a vingança dela para uma outra vida. E ela não precisava resolver aquilo no imediato, no curto-circuito. Então, ela... Excelente. Muito bom. Obrigado, gente. Desculpa não ter conseguido terminar tudo aqui, mas muito obrigado pela participação. Gente, muito obrigada, Rubem. Foi muito bom, eu adorei, foi ótimo, incrível. Gostamos demais. Obrigada mesmo. E lembrando vocês que dia 4 de outubro a gente continua com os outros 2 capítulos, 8 e 9, se salvo engano, e vai ser o Marcelo. Obrigada, gente. Bom sábado, bom grupo para a Pri e para Fran. Bom Beijo. sábado, um abraço para vocês. Desculpe o atraso, Priscila. Tentar assistir online lá de casa. Obrigada, Rubem, foi ótimo. Obrigada, Tatiana. Obrigada, viu? Obrigada. A gente estava aqui, obrigada. Beijo, meninas. Bom grupo para vocês. Beijo.